Salve fanáticos de Naruto e inscritos nesse canal. Eu sou o Joel e se você não é inscrito, se inscreva agora e bem-vindo à família Anime no Kokoro. Para aprender a desenhar tudo o que você imaginar, o link está na descrição. A história começa com o clã Otsutsuki, que viaja de planeta em planeta para coletar o seu chakra e informação genética. E fazem isso plantando uma árvore divina e coletando todos os elementos necessários. O resultado de plantar essa árvore é coletar todo o chakra que existe e no final resultando em um fruto. Esse fruto comprime toda a energia vital que existe no planeta. Sendo assim, comendo esses frutos, eles podem estender a sua vida infinitamente. E eles seguiam fazendo esse processo, esse ritual, até que um dia tudo mudou. Kaguya vem para a Terra para repetir esse processo mais uma vez de plantar a árvore e se alimentar do seu fruto. Porém, dessa vez aconteceu algo diferente. Kaguya se desentende com seu companheiro que tinha vindo junto com ela para a Terra e fica sozinha entre ela e a árvore divina recém-plantada. A terra onde estava plantada a árvore divina começou a consumir e ressecar tudo que estava próximo, consumindo até mesmo pessoas que se aproximavam. Porém, os humanos acreditavam que se tratava de uma árvore milagrosa. E os humanos dessa época do mundo nem sequer ao menos conheciam o que era chakra e seus conceitos. Então eles não suspeitaram o que Kaguya realmente era. E Kaguya era realmente um ser benevolente. E era conhecida como a deusa coelho. E supostamente tudo o que ela queria era apenas a paz. Ela viveu na Terra por um longo período e acabou se relacionando com um humano, tendo assim 2 filhos, que se chamavam Hagoromo e Hamura. Então chega o dia. A árvore está pronta e o fruto está maduro, pronto para ser consumido por Kaguya. Chegou a hora de finalmente comer o fruto do chakra que veio da terra. E ao consumir esse fruto, uma quantidade imensa de poder invade o corpo de Kaguya e ela acaba sendo corrompida completamente por esse poder. E é então que Kaguya decide criar o Tsukuyomi Infinito. Ela pensou que essa seria a única maneira de trazer paz ao mundo, colocando eles assim em um sono, que os seus sonhos seriam realizados e eles eram mantidos todos sobre essa ilusão enquanto seus poderes eram absorvidos. Os únicos que podiam fazer alguma coisa eram os seus próprios filhos. Então assim começa um debate entre Kaguya e os seus filhos. O choque de ideais entre uns e outros fez com que Kaguya despertasse o Jubi. E assim, o resultado foi que a árvore se tornou Jubi, o 10 caudas. Um ser tão poderoso e tão destrutivo que era praticamente impossível de ser vencido. Então Hagoromo e Hamura, que tinham herdado cada um deles poderes e habilidades da própria Kaguya, decidiram fazer o Shibaku Tensei, um jutsu extremamente poderoso de selamento que prenderia Kaguya e todos os seus poderes em uma lua no céu. Kaguya foi completamente coberta de pedras até não conseguir mais se mover. E assim, eles criaram a lua. Porém, isso não seria o suficiente. Era necessário tirar todo esse poder. Alguém deveria tomar e controlar essa quantidade imensa de chakra. Selar todo aquele chakra agora só dependia dele e ele não podia sair do controle como sua mãe saiu. Só uma mente extremamente equilibrada poderia controlar tudo isso. Parece que os seres, que são mistura de humanos com Otsutsuki, têm mais capacidade de controlar o chakra do que os próprios Otsutsuki. E a única coisa que restou dos 10 caudas foi a sua casca. E a única coisa que sobrou de Kaguya foi um remanescente da sua vontade, o que seria conhecido depois como Zetsu Negro. Alguns segundos antes de ser selada, Kaguya criou e libertou o Zetsu Negro como sua última ação. Para se assegurar de que Jubi jamais sairia e que aquele poder maligno de Kaguya jamais retornaria, Hamura decide ir morar na lua. E o clã Hyuga é herdeiro descendente de Hamura. Hagoromo decidiu ficar na Terra e fundar a sua própria religião. Hagoromo ansiava profundamente que a humanidade tivesse um futuro pacífico. Claro que existiam alguns outros humanos que seguiam sendo apoiadores de Kaguya, autodenominados o clã Kaguya. Hagoromo, ao contrário da sua mãe, acreditava que havia outra maneira de atingir a paz. E também, Hagoromo compartilhou com todos a capacidade de usar chakra. Hagoromo assim se tornou o pai do mundo ninja. E assim as pessoas poderiam se entender de um jeito mais fácil. E sim, isso funcionou durante algum tempo. Hagoromo escreveu a sua sabedoria em placas, que seriam passadas de geração em geração, os seus ensinamentos. Hagoromo viveu também durante muitíssimos anos e teve
também 2 filhos igual a sua mãe. Seus filhos se chamaram Indra e Ashura, um sendo simbolizado com a lua e o outro como o sol. Os 2 irmãos eram completamente diferentes um do outro. Indra era muito poderoso e talentoso no uso do chakra ocular. Ele herdou o poder dos olhos. Já Ashura era mais da paz e acreditava que as boas práticas e bons costumes poderiam formar alianças e assim o bem e a paz sempre venceria tudo. É dele também que se originam todos os jutsus corporais e todos os Genkais e famílias que têm poderes corporais. Hagoromo, o pai dos 2, então decide dividir o seu grandioso chakra em 9. E assim ele cria as 9 bijus. Os bijus eram seres neutros, feitos do puro chakra que não tinham nem sequer um pingo de maldade. E Hagoromo os espalhou por toda a terra. Antes de soltar os bijus para que vivessem felizes e livres pelo mundo como quisessem, os advertiu. Ele disse a eles que com certeza no futuro alguém tentaria usá-los para fazer o mal, mas também os disse para não se preocuparem, que um dia um homem os guiaria para o caminho certo. Em seu leito de morte, Hagoromo disse que deixaria tudo por conta de Ashura. Ele seria o responsável. Indra não ficou nem um pouco feliz com essa decisão. Aqui é onde entra a primeira influência do Zetsu Negro. Ele convence Indra a lutar contra o seu próprio irmão, e a guerra entre os 2 foi praticamente eterna. Não só isso, mas Zetsu Negro também fez alterações nas tábuas onde Hagoromo tinha deixado a sua sabedoria. E com isso gerou grandes tipos de confusões. Pela lógica de Hagoromo, o poder era para ser usado para a paz e para manter somente a paz, e não para desenvolver habilidades de luta e habilidades destrutivas. E isso acabou dando origem ao ninjutsu. Algo semelhante também aconteceu aos filhos de Hamura, que estavam na Lua. Eles não entenderam direito a mensagem que ele gostaria de transmitir para as próximas eras, e estavam lutando uns contra os outros até chegarem à beira da extinção. Quando Indra e Ashura morreram, suas vontades foram herdadas por gerações. Eles começaram a reencarnar e travar lutas entre as suas reencarnações, até chegarem em Madara e Hashirama. 80 anos antes da geração do Naruto, o mundo se dividiu em clãs. Cada clã tinha seus segredos, poderes, habilidades e métodos de combate. Ainda não haviam aldeias ou países especificamente definidos, e nem muito menos alianças. O que havia nessa época eram guerras, muitas guerras. E nessas novas gerações, todos os adolescentes já eram ninjas, preparados para o combate. E os bijus começaram a ser utilizados como armas para ganhar as guerras. Porém, haviam poucas pessoas que podiam dominar os bijus. E é aqui onde entra o clã Senju e o clã Uchiha. O clã Uchiha, com capacidades oculares, desenvolviam fortes vínculos com seus amigos e família. E quando se sentiam incapazes de defender o que mais amavam, os seus olhos adquiriam outro nível, a ponto de até mesmo mudarem a própria realidade. Como é o caso do Izanagi, por exemplo. Havia uma grande guerra acontecendo quando Hashirama conheceu Madara. Os 2 eram apenas crianças. Eles eram 2 meninos de clãs diferentes, porém eles não sabiam que eram de clãs diferentes. E eles também não sabiam que eram a reencarnação de Ashura e Indra, que estava praticamente no destino deles lutarem e se enfrentarem. Uchiha Madara e Hashirama Senju acabaram se tornando grandes amigos e sempre se encontravam. E como todos os grandes amigos, eles também tinham algumas competições, e entre elas estava jogar pedras no rio para ver quem conseguia lançar mais longe. Além de outras competições que eles tinham. Devido à competição entre os 2 estar sempre forte, ambos treinaram muito duro, chegando a serem shinobis extremamente habilidosos. Às vezes eles também compartilhavam as suas dores. Eles eram grandes amigos. Ambos também estavam cansados de lutar uma guerra que os adultos começaram já há muitos anos. E os 2 chegaram à conclusão de que a melhor forma de chegar à paz seria fazer uma aliança. E para essa aliança seria feita uma aldeia, onde todos poderiam viver em paz, sem precisar se preocupar com os combates. Um dia, o pai de Uchiha Madara e o pai de Hashirama Senju descobrem que os 2 estão se encontrando e querem aproveitar a ocasião para pegarem o inimigo de surpresa e o matarem. Naquele dia, os 2 amigos teriam que se separar, por causa daquela grande rivalidade. A dor dos 2 foi muito grande. Devido a esse grande sofrimento, Madara desperta o seu Sharingan, no primeiro nível da sua capacidade ocular. E Hashirama não concordava na ideia deles lutarem o tempo todo. Depois desse dia,
Infelizmente, toda vez que se encontravam, Hashirama e Madara se enfrentavam. Em pouco tempo, eles foram subindo na hierarquia dos seus clãs, até que os dois se tornaram líderes dos seus próprios clãs. Hashirama era considerado o shinobi mais poderoso que existia, devido às suas habilidades naturais. Já Madara tinha o controle e a habilidade total com os jutsus oculares e teve um upgrade muito grande de poder quando despertou seu Mangekyou Sharingan. E com ele, Madara podia manipular e controlar os bijus. Porém, o uso excessivo do Mangekyou Sharingan foi deixando Madara cego com o tempo. Essas batalhas eram colossais e duravam dias, até semanas. Hashirama voltou mais uma vez com seus ideais de paz e queriam que eles finalmente fizessem a aliança que eles sonharam quando crianças. Porém, quanto mais o tempo passava, parece que essa possibilidade ficava cada vez mais difícil. Tobirama, o irmão mais novo de Hashirama, fere gravemente Izuna Uchiha, o irmão mais novo de Uchiha Madara. E Izuna é cuidado por Madara até os seus últimos dias de vida e ele dá os seus olhos ao seu irmão. Tobirama naturalmente detesta Uchihas. Com isso, Madara pôde usar novamente a capacidade total do seu Mangekyou Sharingan, ganhando assim ainda mais poderes. Hashirama continua insistindo no seu plano de paz e aliança, porém Madara ainda está muito rancoroso com a morte de seu irmão. Madara faz uma proposta de que se Hashirama quer uma aliança, ele deveria matar Tobirama. Isso para pagar como vingança sangue por sangue do seu irmão. Neste caso, para atingir a paz, Hashirama decide entregar a própria vida aceitando o acordo com Madara. Porém, Madara não aceita essas condições e o detém e acaba aceitando a aliança. E assim, Senjus e Uchihas começam a viver em paz sobre o mesmo domínio. E são assim incorporados no País do Fogo e criam a Aldeia da Folha, Konoha. E o resto dos países que estavam perdidos em guerras começaram a formar alianças e imitarem o que os dois fizeram, se tornando assim países divididos em aldeias organizadas e formando alianças. O modelo de Konoha foi modelo para o mundo todo e assim, por pelo menos num determinado tempo, eles atingiram a paz mundial com as suas ideias e estratégias. Cada uma dessas aldeias tinha um líder, e o de Konoha era conhecido como Hokage. Hashirama inicialmente queria que Madara fosse o Hokage. Afinal, os dois construíram a aldeia juntos e foi Madara quem nomeou a mesma. Porém, muitas pessoas achavam que Madara não era confiável. Entre as pessoas que estavam contra Madara estava também Tobirama. Madara rapidamente se deu conta disso e se sentiu rejeitado. E assim, acabaram decidindo colocar Hashirama mesmo como o primeiro Hokage. Os líderes das outras aldeias, os Kages, de vez em quando se reuniam com Hashirama. Hashirama, como sempre almejando a paz, ofereceu com que todos fizessem uma aliança com Konoha. Hashirama estava muito feliz com essa união, afinal de contas, finalmente o seu sonho de paz mundial estava concluído. E os jovens poderiam escolher se tornariam shinobis ou se fariam outras coisas da sua vida. Afinal de contas, o propósito da vida já não era mais a guerra. Foram formados também academias ninja em uma idade mínima para participar. Os conflitos não se acabaram, porém diminuíram bastante. É aí, então, que algumas aldeias começaram a usar o poder dos bijus para criarem jinjurikis, pessoas que recebiam os bijus dentro dos seus corpos e aprendiam com treinamento a usar o seu poder e o seu chakra. Poucas pessoas nesse mundo realmente conseguiam dominar completamente o poder de uma biju. E nisso se destacaram alguns clãs. Clãs de pessoas extremamente poderosas que tinham um corpo resistente capaz de aguentar a carga dos bijus. A maioria das pessoas que participavam dos experimentos de se tornarem jinjurikis morria. O corpo não aguentava a tremenda quantidade de poder. Um biju era conhecido como o mais difícil de todos, a raposa de 9 caudas, Kyuubi, a Kurama. 2 irmãos gêmeos tentaram capturá-la, mas acabaram sendo engolidos. E acabaram ficando dentro do estômago da Kyuubi, absorvendo ali o seu chakra. Até que um dia conseguiram sair e ficaram assim, permaneceram com um pouco de chakra da Kyuubi em cada um dos dois. E dessa forma, eles conseguiam usar certa quantidade de chakra como se fossem jinjurikis da Kyuubi. Entre as poucas pessoas que conseguiam controlar os bijus, o terceiro Raikage conseguiu receber e aguentar 8 caudas em seu corpo. E este é um dos homens mais poderosos de todo o universo de Naruto, que morreu protegendo seus amigos e lutando contra bem mais de 1000 oponentes. Essa luta durou nada mais, nada menos do que 3 dias e 3 noites inteiras. Então, com a medida que o tempo foi passando e o poder dos bijus foi aprendendo a ser usado por jinjurikis,
as aldeias começaram a se atacar novamente. Os motivos eram sempre conflitos de interesses, domínio territorial e recursos naturais. Madara foi o primeiro a se dar conta disso e começou a pensar que eles tinham fracassado no seu plano de paz. Foi aí então que Madara começou a buscar outras alternativas para alcançar a paz, e começou a estudar as tábuas com a sabedoria de Hagoromo para tentar descobrir alguma forma de libertar o seu povo. Porém, Madara estava apenas sendo manipulado por Zetsu Negro, e foi assim que Madara começou a mudar de ideia. Sem mesmo conhecer a história de Kaguya, Madara convenceu a si mesmo de que deveria criar o Tsukuyomi infinito e aprisionar todas as pessoas em um sonho, criando assim um mundo de paz. E assim, seguindo seus próprios ideais, Madara, desconfiado da política e do governo de Konoha e com um plano totalmente diferente, decidiu abandonar a Aldeia da Folha. Nenhum único Uchiha acompanhou Madara nesse dia, porque nenhum deles pensava como ele. Então Madara começou a sua jornada de aldeia em aldeia para buscar os bijus. Madara queria desenvolver os seus olhos para o próximo nível. Porém, ninguém rivalizava com Uchiha Madara. E quando Madara encontra Kurama, ele usa os seus poderosos Sharingans para dominar o biju de 9 caudas. Então, Madara decide usar o poder da Kyuubi para ir até Konoha e destruir a aldeia. Madara sabia que teria que enfrentar Hashirama durante essa luta. O plano de Madara então era o seguinte: como os olhos dos Uchiha se desenvolvem com o sofrimento dos amigos e família, enfrentar o seu grande amigo de infância, Hashirama, criaria uma dor suficiente para desenvolver seus olhos até o último e máximo nível. Sendo assim, Madara chegou em Konoha e invocou uma Kyuubi e a cobriu com o Susanoo, fazendo assim uma raposa azul gigantesca. Porém, Madara estava controlando a Kyuubi, ele não tinha se tornado um Jinchuriki dela. E assim, a esposa de Hashirama se tornou a primeira Jinchuriki da Kyuubi. Ela era do clã Uzumaki, um clã conhecido por ter um corpo extremamente resistente a altas quantidades de chakra, e assim ela conseguiu resistir. E a batalha entre Madara e Hashirama foi uma das maiores batalhas já vistas em todo o mundo ninja. E quem estava observando essa batalha era Zetsu Negro. Aconteceu que depois de muito tempo de luta, o chakra deles acabou, e eles começaram a lutar apenas com golpes e taijutsu. E o resultado dessa batalha é que Madara perde. E antes de cair, ele deu uma mordida em Hashirama, coletando assim um pouco do seu DNA. Madara mais tarde usaria aquilo para fazer experimentos. Todos acharam que Madara havia morrido ali mesmo. Só que ele ainda não tinha morrido, ele estava vivo. Antes de morrer, Madara ativou o Izanagi, evitando assim morrer na sua luta contra Hashirama. Então Madara agora vai pelas sombras continuar com o seu plano, e ele passa a usar as células do Hashirama para regenerar o seu próprio corpo, obtendo assim os poderes de regeneração que Hashirama tinha. E depois de muitos anos, quando Madara está para morrer, ele finalmente desperta o tão desejado Rinnegan. Isso foi possível graças à combinação das suas células com as células do Hashirama. Com o Rinnegan, Madara se dá conta de que há algo na lua, e então ele decide invocar esse algo para a Terra. E esta era a casca do Jubi. Madara usa essa casca para cultivar mais células do Hashirama, criando assim os Zetsus brancos. E assim, com essa quantidade de células do Hashirama e alta regeneração, Madara consegue sobreviver durante muitos e muitos anos. Madara ainda não sabia exatamente como faria a sua técnica do Tsukuyomi infinito. Então, depois de criar um exército de Zetsus brancos, decidiu sair em busca da captura dos bijus, para formar novamente o Jubi. Durante os anos em que Madara ficou escondido, no mundo continuaram acontecendo guerras. Durante esse período, Hashirama morreu, e Tobirama assumiu seu lugar como Hokage. Tobirama era um gênio fora do comum que desenvolveu vários jutsus, inclusive alguns proibidos como o próprio Edo Tensei, que faz as pessoas voltarem à vida com uma forma praticamente imortal. E não é só isso, eles voltam no auge do seu poder. Com o chakra praticamente infinito, esse é de longe o jutsu mais poderoso de todo o anime. O clone das sombras e o teletransporte também foram inventados por ele. Então Tobirama dá um papel importante aos Uchiha, dando a eles o papel de polícia de Konoha. Eles defenderiam a aldeia. Porém, isso foi um truque. Um truque porque assim Tobirama poderia controlar e vigiar todo o clã Uchiha o tempo todo, já que Tobirama tinha suas dúvidas e desconfiava o tempo todo deles. Então, Tobirama morre e quem assume a liderança é Sarutobi. Tobirama perdeu para os irmãos que absorveram o chakra da Kyuubi e também porque estava
muito doente de uma enfermidade. Danzo, um amigo de Sarutobi, invejava profundamente seu amigo por ter conseguido o posto de Hokage. Então Danzo, motivado pela sua ganância de poder, começou a criar uma revolução interna, começando por ser o líder das forças militares e comandando a Anbu para futuramente tentar uma revolução. Danzo queria de todas as formas se tornar Hokage. E assim, Danzo começou a procurar órfãos e adotá-los nessa organização para desde cedo ter fiéis guerreiros com as vidas destinadas a seguir as suas ordens. Durante muito tempo, Sarutobi não se deu conta do que estava acontecendo e do que Danzo estava formando e preparando nas sombras. Danzo então se convenceu na sua filosofia de que para uma sociedade ser totalmente obediente, ela precisa de um sacrifício, um bode expiatório, alguém que vai morrer para servir de exemplo para os outros. Os Uchiha, que já eram alvo de desconfiança do reinado anterior do Hokage Tobirama, passaram a ser alvo nas discussões entre os líderes de Konoha sobre a possibilidade de serem o sacrifício vivo. A desconfiança que estava em cima dos Uchiha nunca deixou que eles assumissem um posto de liderança em Konoha, a não ser a própria organização que eles estavam destinados a participar. Nenhum deles nunca foi da Anbu, a não ser Itachi, e nenhum deles nunca participou de reuniões especiais ou de alto nível. Se você tá gostando desse resumo, não se esquece de se inscrever nesse canal, que vai ter ainda muito mais conteúdo. Então, Danzo convenceu os conselheiros do Hokage a seguir com seu plano de extermínio. Sarutobi também foi o responsável por ensinar Jiraiya, Orochimaru e Tsunade. Ele os treinou e ensinou a maior parte das técnicas que eles sabem. No time 7, Jiraiya, Tsunade e Orochimaru, Jiraiya era o mais impulsivo, e quando foi aprender o jutsu de invocação, ele que foi invocado para o mundo dos sapos, onde treinou e aprendeu as suas habilidades com os sapos. Orochimaru tinha uma personalidade até calma, e era o melhor dos alunos do time 7, até que seus pais morreram e ele mudou completamente de personalidade. Orochimaru começou a se envolver com jutsus proibidos e a estudá-los. Parece que ele queria reviver os seus pais ou algo do gênero. Ao mesmo tempo, o grande sapo sábio disse a Jiraiya que ele teria um aluno e que esse aluno seria a criança da profecia. E Jiraiya sai pelo mundo em busca desse aluno. Já Tsunade ficou muito abatida porque seu irmão mais novo, que sonhava profundamente em ser Hokage, tinha morrido em batalha. É aí então que Tsunade propõe que os serviços médicos e de socorro nas missões ninja sejam melhorados, devido a que seu irmão morreu unicamente porque não haviam serviços médicos ninja eficazes no momento. A partir de então, as equipes de ninjas formadas de 3 ninjas, um deles seria médico ou teria habilidades médicas. E diante dessa reunião, Tsunade conhece Dan, um jovem que tem o mesmo sonho do seu irmão mais novo que faleceu. O sonho de Dan é se tornar Hokage um dia. E nisso estoura a Grande Guerra Ninja. E Dan e Tsunade se apaixonam. E acontece que Dan também morre durante a guerra. E o calor da guerra aumentava a cada dia e o time de 7, Tsunade, Orochimaru e Jiraiya foram convocados para participar. E o inimigo que eles tiveram que enfrentar era Hanzo, da Salamandra, um inimigo extremamente poderoso que conseguiu lutar de frente com os 3 ao mesmo tempo. Hanzo era invicto e nenhum dos seus inimigos saía vivo. Então ele ficou impressionado com a resistência e persistência desses 3 do time 7 e decidiu deixá-los vivos. Depois dessa batalha eles ficaram conhecidos como os 3 Senins lendários, os 3 sábios. É também nessa época que o pai de Kakashi ganha o título de Canino Branco de Konoha. A Segunda Grande Guerra Mundial Ninja estava próxima do fim. E os 3 Sannin iniciaram a sua jornada de volta à sua aldeia. No início do caminho, eles encontraram 3 jovens, Nagato, Konan e Yahiko. E para explicar desses 3 jovens, temos que falar de Madara novamente, porque quando a Segunda Guerra Mundial Ninja começou, Madara entendeu que estava muito velho. Mesmo com todos os seus experimentos para se manter vivo com as células de Hashirama, ele decidiu criar um plano. Madara precisaria viver por pelo menos mais 50 anos para conseguir viver o seu sonho do Tsukuyomi infinito. Então Madara decidiu buscar alguém para cuidar dos seus olhos, alguém que herdaria o seu Rinnegan, e que no futuro reuniria os Bijus e uniria na casca do Jubi. E assim, com todo esse poder, Madara colocou nos planos que essa pessoa portadora do seu Rinnegan usaria esse poder para revivê-lo, fazendo assim o seu plano estar completo. Afinal de contas, os olhos Rinnegan podem trazer as pessoas de volta à vida. Esse era o plano, e Zetsu Negro estava disposto a seguir o plano de Uchiha Madara. Afinal de contas, ia de acordo com os planos que ele mesmo tinha. Zetsu Negro implantou os olhos de Madara assim que esse morreu
em uma criança, e essa criança era Nagato. Isso porque poucas pessoas no mundo ninja poderiam suportar o Rinnegan de Uchiha Madara. Existe um clã que tem o corpo mais poderoso que as pessoas comuns, que é o clã Uzumaki, o mesmo clã da mãe de Naruto que suportou a Kyuubi. E desse clã existia Nagato Uzumaki, que conseguiu suportar e viver com os olhos de Uchiha Madara. Então o Zetsu Negro simplesmente deu os olhos a Nagato e esperou com que ele crescesse, para que um dia ele finalmente seguisse o plano à risca de Uchiha Madara. O Zetsu Negro e o Zetsu Branco agora estavam unidos e determinados a guiar Nagato para o futuro, onde ele seria a pessoa que traria de volta à vida Uchiha Madara para seguir com o plano do Tsukuyomi infinito. E a aldeia de Nagato era uma das mais afetadas quando aconteciam grandes guerras. Isso porque ela ficava no meio de nações extremamente poderosas e gigantescas. E eles acabavam sofrendo os confrontos ali, trazendo pobreza e miséria para a terra de Nagato. E no passado, um ninja de Konoha, durante uma dessas guerras, matou os pais de Nagato na frente dele, fazendo ele se tornar um órfão. E foi aí que ele aprendeu a usar pela primeira vez os seus olhos Rinnegan. Então Nagato, ainda criança, órfão dos pais, começou a vagar por aí e a pedir esmolas e comida pelas casas que ele passava. As pessoas que estavam em guerra dificilmente ajudavam. E Nagato passou fome. E assim ele conheceu outros dois órfãos, a Konan e o Yahiko. O Yahiko tinha a teoria de que se ele dominasse o mundo, ele poderia criar a paz. E enquanto os três jovens órfãos andavam por aí, eles foram pegos no meio do fogo cruzado da batalha de Tsunade e Orochimaru Jiraiya contra Hanzou da Salamandra. O fogo cruzado não machucou os jovens, mas acertou em cheio o cachorrinho que Nagato tinha adotado, que também estava abandonado na rua como eles, passando fome. O cachorro morreu na hora, e a partir daí, Nagato daria uma de John Wick. E foi assim que os três órfãos decidiram ir até os Senins e pedir para eles ensinarem ninjutsu. Yahiko, juntamente com Nagato e Konan, acreditavam que se eles obtivessem poder, esse poder poderia ser usado para dominar o mundo e assim obter a paz, obrigando as pessoas a viverem em paz. É aí, então, que Jiraiya olha nos olhos de Nagato e vê algo inacreditável. Aquele é o Rinnegan. Aquele é o olho da profecia. Aquele é o olho mais raro de todos, o poder mais absurdo que existia só nas lendas. Então Jiraiya automaticamente deduz que aquela é a criança da profecia que o sábio sapo tinha prometido para ele que mudaria o mundo. Jiraiya então decide criar os órfãos como seus alunos. Durante esse rígido treinamento, Jiraiya escreveu um livro, que a história era baseada em Nagato. E depois de alguns anos treinando os órfãos e vendo que eles tinham ficado extremamente poderosos e hábeis no uso do ninjutsu, ele decide retornar para Konoha sem os órfãos. E lá ele se torna professor de outros 3 alunos. E entre esses 3 alunos estava o ninja que seria um dos mais proeminentes da história, Minato. Lembra da esposa de Hashirama, a portadora da Kyuubi, a raposa de 9 caudas? Ela era Uzumaki e apesar de não ser uma combatente direta, ela tinha a posse e conseguia manter a Kyuubi em segurança dentro dela. Porém, ela já estava muito idosa e ela precisava de uma substituta para herdar seu cargo de Jinchuriki da Kyuubi. E para isso, eles buscaram uma garota de cabelos vermelhos, mais uma Uzumaki que poderia ser portadora da Kyuubi. E essa é Kushina, que futuramente seria a mãe do nosso protagonista Naruto. E ela conheceu Minato. Kuina sofria muito bullying na escola por ter cabelos vermelhos, mas ela também se defendia. E Minato era uma das únicas pessoas que entendia ela. Assim se conheceram os pais de Naruto, e ela tinha o sonho de ser a primeira mulher Hokage. Um dia, Kuina foi sequestrada porque eles queriam extrair o chakra da Kyuubi. E quem a resgatou foi Minato. Neste dia, a menina que sofria bullying e era excluída por ter o cabelo vermelho foi elogiada exatamente por causa disso. Minato disse que gostava muito do cabelo dela. Pelo resgate, pela convivência e pelos sonhos, eles se apaixonaram ali. Minato, já adulto, foi conhecido como o ninja mais rápido do mundo, superando até mesmo o Raikage. E desenvolveu o jutsu mais famoso de toda a série. O Rasengan é uma criação de Minato. E Minato se tornou professor do time 7. No time 7, dessa vez, estava Rin, Obito e Kakashi. E Kakashi era o mais habilidoso do time. Obito não conseguia despertar o seu Sharingan e Rin era o suporte como médica do time. Foi nesse período também que Kakashi conheceu seu rival, Gai, que não tinha habilidades ninjas, mas treinava com todo o seu coração o seu taijutsu, as suas técnicas de luta e a sua resistência física.
O pai de Kakashi era um veterano de guerra, um ninja muito poderoso, com até um título especial como o Canino Branco de Konoha, mas ele acabou se suicidando e Kakashi ficou sozinho no mundo. Kakashi, Obito e Rin se gostavam muito, eles eram muito próximos e o sonho de Obito era ser Hokage da Aldeia da Folha. Já Kakashi era mais frio, ele não se importava se os seus amigos caíssem em batalha, ele estava preocupado somente com cumprir a missão, independente se os seus companheiros conseguissem sobreviver. Isso mudaria muito em breve. E foi nessa época também que começou a Terceira Grande Guerra Mundial Ninja. Então Kakashi se destacou com as suas habilidades mais do que todos em seu time. E por causa disso, ele recebeu alguns presentes. O seu mestre Minato deu uma kunai especial. Rin deu uma caixa médica especial. E Obito, que estava com inveja, não tinha dado nada ainda. O sensei Minato estava sempre repetindo para eles que se eles não aprendessem a trabalhar em equipe, eles fracassariam em suas missões. Então eles acabaram recebendo uma missão extremamente importante que era destruir uma ponte. A destruição dessa ponte seria muito importante para a finalização da Terceira Grande Guerra Ninja. E Kakashi queria a todo custo continuar cumprindo o plano. Este seria um ponto-chave importante para parar toda uma guerra. Porém, Rin foi sequestrada. Kakashi queria dar sequência no plano, mas Obito queria resgatar a Rin. É aí então que Obito fala para Kakashi que aqueles ninjas que não seguem as regras são iguais a lixo, mas aqueles que abandonam seus amigos são piores do que lixo. E Obito, por estar sentindo muita culpa pelo sequestro da Rin, acaba despertando seu Sharingan no meio da batalha. E esse ganho de poder considerável fez com que Obito conseguisse libertar a Rin, mas isso custou muito para Obito. Uma chuva de pedras caiu sobre ele e uma gigantesca pedra esmagou metade do seu corpo. E assim, tendo metade do seu corpo esmagado e estando sem opções, pensando que morreria ali mesmo, Obito pede para Rin usar suas habilidades médicas para extrair o seu olho e colocar em Kakashi. Sendo assim, esse seria o presente dele para Kakashi. E com esse novo olho, Kakashi se tornou extremamente mais poderoso e criou um novo jutsu, chamado Chidori. Mesmo assim, diante de muitos inimigos, Rin e Kakashi ficaram sem opções e Kakashi decidiu usar a kunai que Minato tinha dado para ele de presente. Ela era, na verdade, um ponto de teletransporte que fez o sensei chegar na frente dos seus alunos e salvá-los. E assim conseguiram destruir a ponte e ganhar a guerra. Desse dia em diante, pela perda do seu amigo, Kakashi decidiu nunca mais abandonar um companheiro. Isso porque ele acreditava que Obito havia morrido embaixo daquela pedra. Mas na verdade, Obito estava vivo e ele foi encontrado por Zetsu Negro. Uma criança, Uchiha, bem pequena, viu toda essa guerra acontecendo e vários amigos morrendo. Gente do seu clã morreu e pessoas que ele conhecia e eram queridas foram perdidas na guerra. Essa criança era Itachi Uchiha. Nessa época, Sasori, um jovem extremamente habilidoso na arte da marionete, assassinou o terceiro Kazekage e o transformou em uma de suas marionetes. Também é nessa época que o pai de Gai abre os portões para enfrentar os 7 espadachins da névoa. Ele acaba conseguindo derrotar alguns deles, mas no final acaba falecendo. Este acontecimento marcaria para sempre Maito Gai, que o faria ficar obcecado por treinos, assim como era seu pai, e treinar seu taijutsu até chegar a um nível de que um dia ele seria nomeado como o ninja mais forte. Assim que terminou a Terceira Grande Guerra Ninja, as aldeias se reuniram e firmaram novos tratados de paz. No acordo de paz, Sarutobi não exigiu nada das nações perdedoras a não ser a paz. Isso fez com que o conselho ficasse irado, pois geralmente a nação que ganha faz várias exigências dos perdedores. E isso fez com que o conselho decidisse escolher outro Hokage para substituir Sarutobi. Uma pessoa que foi temida pelas outras nações e que poderia trazer uma postura de muito mais liderança. E assim, nomearam Minato como o novo Hokage. Minato Namikaze, o ninja mais poderoso de Konoha, se tornou Hokage. E é aí que o clã Uchiha começa a se reunir secretamente e planejar um golpe de estado. Eles queriam tomar o poder de Konoha para eles. E Orochimaru, que já fazia experimentos proibidos, agora intensificou ainda mais a quantidade e nível dos seus experimentos. Afinal, Orochimaru também queria ser Hokage, mas não conseguiu. E Orochimaru aprofundou seus estudos em longevidade, imortalidade e ressurreição. Tudo que ele estudava é para alcançar os seus próprios objetivos. Então, Orochimaru começou a espalhar por aí as suas mordidas, a sua marca da maldição, onde ele poderia invocar o seu próprio corpo, se tornando a pessoa assim que fosse necessário ou quando fosse morto em algum lugar. Para realizar esses experimentos,
Orochimaru roubou os túmulos do primeiro e do segundo Hokage e fez experimentos com os corpos deles e principalmente com as células do Hashirama. E no meio desses experimentos sai uma criança, que seria conhecida futuramente como Yamato. E nada disso seria possível sem o poder e influência de Danzo. Isso porque Danzo cuidava para que os experimentos proibidos de Orochimaru não fossem descobertos. E com isso, Danzo também utilizou as células do Hashirama no seu próprio corpo. E com essas células, Danzo conseguiu controlar uma grande quantidade de Sharingans. E quando Orochimaru é finalmente descoberto, ele foge e leva com ele o seu discípulo Kabuto. Assim, Kabuto e Orochimaru continuaram fazendo experimentos. E a partir daí, abriram vários laboratórios pelo mundo afora e criaram a aldeia oculta do som. Orochimaru e Kabuto continuaram procurando receptáculos para o corpo de Orochimaru. E eles decidiram que o ideal seria ter um corpo Uchiha. E assim Orochimaru se une a um novo grupo em busca do seu receptáculo. Esse grupo se chamava Akatsuki. Para entendermos da Akatsuki, a gente tem que voltar no finalzinho da Terceira Guerra Mundial Ninja, onde todo mundo achou que Obito tinha morrido, mas na verdade ele estava aos cuidados de Madara. Madara acreditava que aquilo era obra divina. Nada poderia ser melhor do que isso, um Uchiha a seus cuidados. O plano da Lua de criar o Tsukuyomi infinito era mais possível do que nunca. Então Madara fez com que Obito obedecesse cegamente ele e regenerou metade do seu corpo que havia sido esmagada com as células do Hashirama. A pedra que caiu em cima dele destruiu metade do seu corpo, mas a capacidade de regeneração dos experimentos científicos de Uchiha Madara com as células do Hashirama foram suficientemente eficazes para salvá-lo. A princípio, Obito é um pouco contra o plano de Madara, mas então ele foge. Ele sai e a primeira coisa que ele vê buscando seus amigos é Kakashi, matando Rin, atravessando ela com a Chidori. E aí o ódio de Obito se aflora e ele decide cooperar totalmente e completamente com todos os planos de Uchiha Madara. E depois desse acontecimento, por causa das condições de evolução do Sharingan, tanto Obito quanto Kakashi ganham uma Genkyo Sharingan. Porém, todo o assassinato da Rin foi manipulado por Uchiha Madara desde o início para que Obito colaborasse com ele. Agora, para dar continuidade a esse complexo plano, Obito teria que buscar por Nagato para que em algum momento ele ressuscitasse Uchiha Madara. E assim, Uchiha Madara se tornou um legado e não só um nome de uma pessoa. Obito, por não querer ser reconhecido por ninguém da sua aldeia, decidiu herdar o nome de Uchiha Madara. E com uma dupla personalidade muito forte, sendo uma brincalhona e outra extremamente fria, Obito seguiu com o seu plano de desenvolver o Tsukuyomi infinito. Enquanto isso, Yahiko, Nagato e Konan tinham formado um grupo que ganhava cada vez mais seguidores. Eles eram defensores da paz, isso incomodava algumas pessoas. Então Hanzo e Danzo formaram uma aliança e montaram uma armadilha para acabar com o grupo de Nagato. E essa armadilha acabou fazendo com que Yahiko morresse. Dessa forma, estourou a ira de Nagato, que derrotou todas as pessoas que estavam ali presentes. A partir desse dia, ele não seria nunca mais a mesma pessoa. Nagato usou o cadáver do seu amigo Yahiko e com o poder do seu Rinnegan o controlava como uma marionete. Ali nasceria um novo grupo chamado Akatsuki. Eles já haviam feito contato com Obito, que tinha se apresentado como Uchiha Madara, mas na verdade assumiria o nome de Tobi. Então a Akatsuki foi ganhando cada vez mais membros e mais poderes, se tornando um grupo de mercenários. Um desejo forte de criar um mundo perfeito e um ódio gigantesco por Konoha. Afinal de contas, quem matou os pais de Nagato foram ninjas de Konoha, e quem foi o responsável pela morte de Yahiko também foi Danzo, de Konoha. Logo, qualquer nação que quisesse ganhar uma guerra contratava os poderes da Akatsuki. Eles queriam fazer um upgrade e se tornarem ainda mais poderosos para cumprir todos os seus planos e controlar assim as guerras do mundo, decidindo quem ganha e quem perde. E para isso, para crescer ainda mais esse poder e desenvolver todos os seus planos, incluindo o Tsukuyomi infinito, eles precisavam de todos os 9 bijus. Ou seja, o grupo parecia liderado por Pain, que era o cadáver de Yahiko, mas na verdade era controlado por Nagato. Porém, Nagato era uma marionete com os olhos de Uchiha Madara, que achava que era controlado pelo próprio Uchiha Madara. Mas na verdade, Uchiha Madara não era Uchiha Madara, era Obito Uchiha, que também, por sua vez, era controlado por Zetsu Negro, que é a vontade de Kaguya. Toda essa sequência de manipulações é importante de ser entendida para o desfecho final da história. E quando eu digo controlado, eu digo que são mentiras, disfarces e jogos de interesse que as pessoas usaram para conseguir chegar até seus objetivos. E assim eles saíram pelo mundo capturando as 9 bijus. E a primeira biju que eles decidiram capturar era uma raposa de 9 caudas que estava justamente em Konoha. A sua Jinchuriki estava grávida e isso faz com que o selo que guarda o biju dentro da pessoa fique frágil.
Então, ele decidiu invadir Konoha e, durante o parto, tentar libertar a besta de 9 caudas. Kushina, a mulher de Minato, era a portadora dessa biju. E devido aos livros que Jiraiya escrevia, Kushina e Minato decidiram dar o nome do protagonista do livro para o seu filho. O nome dele era Naruto. E assim, no dia do nascimento do Naruto, dia em que Kushina teria o seu parto, e o seu selo estaria mais frágil do que nunca, Obito invadiu Konoha, lutou contra seu sensei e conseguiu liberar a raposa de 9 caudas, a Kurama, sobre Konoha, fazendo com que ela criasse uma imensa destruição sobre a aldeia. Agora Minato teria que enfrentar a Kurama, o Obito e lidar com o fato da sua mulher grávida estar morrendo. Muitas decisões impossíveis de serem tomadas em um curto período de tempo. E Obito, devido ao poder do seu Sharingan, era basicamente intangível e nenhum dos ataques, por mais rápidos que fossem, tocava em Obito. Apesar disso, Minato, devido à sua genialidade shinobi, conseguiu ainda causar algum dano a ele. Mas Minato, ainda em vida, não descobriu que aquele era o seu ex-aluno. Kushina então dá à luz estar à beira da morte, e Minato decide tomar uma decisão muito séria. Ele decidiu fazer um jutsu de selamento, onde ele guardaria a Kyuubi na única pessoa que conseguiria resistir, um Uzumaki, o seu próprio filho. Naruto então assim recebe a raposa de 9 caudas, que tem um grande poder de ódio, e assim sela metade da Kurama nele mesmo, levando com ele a parte mais cheia de ódio e deixando a parte mais dócil em Naruto. E devido a ter sido golpeado pela unha da Kurama, ele e Kushina morrem juntamente com o ato de fazer esse jutsu de selamento. Os dois morrem assim, derrotando a Kurama e selando ela em Naruto, e selando também parte dos seus próprios chakras dentro de Naruto. Um selo extremamente poderoso que não se romperia tão facilmente nos próximos anos. Este ataque da Kyuubi, os pais de Hiruka morreram devido ao ataque da Kyuubi. Itachi salvou seus pais e seu irmão mais novo, Sasuke. A mulher de Sarutobi foi assassinada e houveram muitas outras perdas em Konoha. E assim, os líderes de Konoha decidiram ocultar e proibir o assunto de que Naruto é a raposa de 9 caudas, escondendo assim do mundo quem era o seu Jinchuriki para proteger a aldeia e o garoto de serem roubados e sequestrados. E agora quem voltou ao posto de Hokage foi Sarutobi. E o conselho e toda a liderança da aldeia começaram a suspeitar fortemente de todas as pessoas do clã Uchiha. Afinal de contas, quem atacou a vila tinha um Sharingan, e os únicos Uchihas vivos conhecidos moravam em Konoha. Então assim, a desconfiança caindo sobre os Uchiha, eles começaram a fazer um plano para eliminar completamente esse clã. E uma criança Uchiha chamou a atenção de todas as pessoas em Konoha, pois ele tinha uma habilidade extremamente alta para sua idade e era um verdadeiro prodígio. Ele era Itachi Uchiha. E Itachi era um jovem sonhador, ele sonhava com a paz e sonhava em se tornar Hokage um dia. E ele treinava com seu amigo Shisui, que também era uma grande promessa. Danzo se mostrou muito interessado em Itachi e manipulou as situações para que ele entrasse sobre o seu comando. Assim, Konoha teria um espião dentro do clã Uchiha que todo mundo desconfiava que estava planejando um golpe de estado contra Konoha. E Itachi se vê pressionado pelos dois lados. Tanto Konoha quanto os Uchiha queriam informações secretas um dos outros e queriam de toda forma que ele trabalhasse como um duplo agente, um espião. E assim, Shisui caiu em uma armadilha e acabou sendo assassinado. E quem levou a culpa foi Itachi. Itachi por vários anos tentou explicar para o clã Uchiha que o golpe de estado não sairia bem. E mesmo com todo o poder Uchiha, as forças aliadas de Konoha poderiam dar um grande problema. E a batalha se intensificaria, eles criariam uma guerra ali mesmo e muita gente morreria. Mas os Uchiha não queriam saber. Eles queriam apenas prosseguir com seu golpe de estado. Então Danzo finalmente faz uma proposta para Itachi. Ele diz que Itachi pode deixar o seu irmão mais novo vivo e pode evitar um massacre geral e morte de centenas de pessoas em Konoha. Mas para isso, ele teria que eliminar todas as pessoas do seu clã, incluindo seus próprios pais. Itachi evitaria uma possível guerra interna e, quem sabe, até mesmo uma guerra mundial ninja. E com isso, Itachi se tornou um renegado da Aldeia da Folha. Aceitando o acordo e assassinando todo o seu clã, deixando apenas o seu irmão vivo, Itachi se tornou um renegado de Konoha e mais tarde se tornou membro da organização Akatsuki. Isso porque Tobi se apresentou para Itachi como Uchiha Madara, e os dois, juntos, fizeram um massacre que durou uma noite inteira, onde eles lutaram e eliminaram todo o clã Uchiha juntos.
Então algum tempo se passou e a Akatsuki se encheu de membros. Orochimaru deixou a Akatsuki e focou nas suas pesquisas, reunindo várias cobaias e criando vários experimentos. Entre eles, havia uma menina chamada Karin. Então, entre todos os jutsus proibidos que Orochimaru estudava, estava o Edo Tensei. E dessa forma, ele foi roubando túmulos e reunindo cadáveres dos ninjas mais poderosos que já existiram para um dia trazer eles de volta à vida. O Edo Tensei consiste em trazer uma pessoa de volta à vida em uma forma que ela não morre e tem chakra praticamente infinito. Esse jutsu é proibido por ser extremamente poderoso e por trazer pessoas de volta à vida que são zumbis praticamente imortais. Além disso, Orochimaru implementou nesses cadáveres células do próprio Hashirama. Entre esses cadáveres estava Madara. Então, o plano original de Madara, que era ter um sacrifício humano para que alguém com o Rinnegan trouxesse de volta ele à vida, estava sendo mudado. Agora Madara voltaria como Edo Tensei. E à medida que o tempo foi passando, Kakashi em Konoha se tornou famoso como o ninja que copia. Usando seu Sharingan para copiar jutsus, ele se tornou um dos professores mais rígidos de toda a aldeia, implementando a regra da colaboração, onde todas as equipes teriam que ser parceiros e não abandonar seus amigos durante as missões. E aqui então, finalmente chegamos à época de Naruto clássico. O Naruto já está crescido e faz um monte de coisas idiotas pela cidade, sendo um completo rebelde. Ele quer se tornar um ninja, só que ele se sente rejeitado pelas pessoas. Afinal de contas, a maioria das pessoas sabe que ele é portador da raposa de 9 caudas, ele é um Jinchuriki, só que ele mesmo não sabe. Ele foi criado com recursos da própria aldeia, mas sem pai nem mãe. E uma das pessoas que mais sofreu nesse período foi Gaara. Gaara, quando era criança, foi escolhido para herdar Shukaku. Quando Gaara nasceu, sua mãe morreu pouco tempo depois do parto. E o pai de Gaara era completamente insano. Não só por não dar atenção ao filho, mas por mandar assassinos atacarem. Ele acreditava que dessa forma ele criaria um vínculo entre o Biju e o seu filho Gaara. Ele ficou meio sem noção depois da morte da sua mulher e começou a ter atitudes completamente inaceitáveis com o seu filho. Gaara viveu um verdadeiro pesadelo quando era criança. E em Konoha, o Sasuke estava com o ódio do seu irmão, querendo restituir o seu clã e ganhar poder suficiente para derrotar o seu irmão em combate. Sakura estava completamente apaixonada por ele e Naruto obcecado por se tornar Hokage. Esse era o novo time 7, o time 7 que mudaria completamente o rumo das coisas no mundo. Rock Lee era mais uma pessoa que não conseguia usar ninjutsu, igual o Maitogai, o seu sensei. E assim foi instruído a treinar o seu taijutsu em seu nível máximo para atingir um grande potencial. E também aconteceu a triste história do Sai, que foi criado para ser um guerreiro sem sentimentos. Aconteceu também no clã Hyuga a discriminação de Neji, tinha que servir Hinata por ser de uma ramificação inferior do clã. Hinata não ligava muito para hierarquias, mas ela sempre admirou muito Naruto e a sua determinação. E Naruto, que sempre se sentia solitário e rejeitado, não mostrava ter muitas habilidades ninjas. Na verdade, a quantidade absurda de chakra que ele tinha e que estava com o fluxo desorganizado misturado com o chakra da Kurama não deixava com que ele fizesse jutsus da forma convencional. Ele não conseguia nem sequer fazer um único clone e as pessoas o tratavam com indiferença. Algumas pessoas acreditavam que ele nem deveria ser um ninja. E em várias vezes que os valentões faziam bullying com Hinata, quem defendia ela era Naruto. E é exatamente dessa rejeição que vem a vontade de Naruto de se tornar Hokage. Ele queria que todo mundo o reconhecesse e o respeitasse. E é aí que a gente tem o desfecho do primeiro episódio de Naruto, quando Naruto rouba um pergaminho que contém jutsus que são o verdadeiro segredo da Aldeia da Folha. Muitos deles desenvolvidos pelo segundo Hokage Tobirama. E Naruto, por ser ingênuo e estar sendo enganado achando que aquilo é um jogo para se tornar um ninja, rouba o pergaminho e começa a ler os jutsus que estão nele. O único que ele conseguiu ler a tempo enquanto fugia foi o jutsu dos multiclones das sombras criado pelo segundo Hokage. Nesse dia, Naruto conseguiu fazer uma quantidade absurda de clones, mostrando assim que na verdade não era falta de habilidade, e sim excesso dela. Executando um jutsu extremamente complexo com muita facilidade, Naruto venceu a pessoa que tinha enganado ele e assim descobriu que era um Jinchurikin da Kyuubi e também que Hiruka, o seu sensei, tinha perdido os pais por causa da raposa que está dentro dele hoje. Nesse período, Orochimaru executou o quarto Kazekage, o pai do Gaara, e já tinha muito mais do que formado a sua própria vila, a Aldeia do Som e seus experimentos. Então Naruto conhece Konohamaru, o neto do terceiro Hokage, e passa a ser o seu mestre. E estão se formando as primeiras equipes. Mas antes disso, acontece um acidental beijo entre Naruto e Sasuke. E após isso, toda a série vai tratar em como Naruto
buscou Sasuke. E assim o time 7 é formado: Naruto, Sasuke e Sakura. Logo eles conhecem Kakashi Sensei, que vai ser o seu instrutor. Kakashi é famoso por nunca ter aprovado ninguém por ser muito rígido em seus testes. Então eles acabam passando no teste quando compartilham a sua comida com Naruto. A primeira missão deles era acompanhar um construtor de uma ponte, uma missão que deveria ser muito simples, mas que foi interferida por Zabuza, um dos espadachins da névoa, e Haku, um habilidoso usuário de Kekkeikai. Eles tiveram uma luta extremamente complexa. Naruto usou o chakra da Kyuubi e Sasuke acabou se jogando como escudo para ajudar a defender Naruto das agulhas de Haku. Zabuza e Haku são derrotados pelo time 7 e a ponte é construída e é dada a ela o nome de Ponte Naruto. E o exame de Chunin está para acontecer. Nesse exame, eles têm que entrar em uma floresta e pegar alguns pergaminhos. Só que quem está nessa floresta é Orochimaru. Ele aproveita a situação para morder Sasuke, deixando nele a marca da maldição. E Naruto deixa sair uma quantidade de chakra da Kyuubi que ele fica sem controle. Para detê-lo, Orochimaru faz um selo em Naruto, desorganizando assim o seu chakra com o chakra da Kyuubi. Já com a marca da maldição, Sasuke fica mais agressivo e se deixa levar pela fúria. Kakashi se dá conta da marca da maldição e tenta selá-la. Porém, o selo só vai ter efeito se Sasuke não se descontrolar. E acontecem várias lutas nesse exame. Uma das lutas que mais se destacou foi Neji contra Hinata. Neji praticamente desferiu um golpe mortal sobre ela e foi parado pelos senseis. E uma das lutas muito animadas foi de Gaara contra Rock Lee. Rock Lee mostrou para Gaara que a sua areia não era onipotente e mostrou para ele toda a sua velocidade e o poder que o Taijutsu tem. Mas no fim, Rock Lee acaba perdendo. Naruto quer aprender técnicas novas com Kakashi, mas Kakashi só se interessa em treinar Sasuke. E para Sasuke, ele ensina a sua técnica Chidori. E Naruto acaba conhecendo o Jiraiya e esses se tornam sensei e aluno. Quando o Jiraiya se dá conta que ele é o Jinchuriki da Kyuubi e o filho de Minato, o seu aluno, ele reorganiza o selo da Kyuubi que Orochimaru havia deixado com 5 pontos. Isso faz com que o fluxo de chakra do Naruto corra com mais eficiência do que o normal. E já que Jiraiya é mestre de Naruto, ele também fez ele firmar um contrato de invocação com os sapos. Logo, Jiraiya colocou Naruto em uma situação de risco de vida, jogando ele de um despenhadeiro, o que fez ele invocar um enorme sapo. Quando ele terminou esse treino, as lutas finais do exame de Chunin estavam para começar. Sarutobi e o Kazekage estavam presentes para assistir às lutas, porém, o Kazekage era Orochimaru disfarçado. E aqui acontece o combate de Naruto e Neji. E aqui, Naruto mostra para Neji que as coisas não são predestinadas e as pessoas não precisam aceitar o que é imposto para elas. Ao vencer, Naruto diz para Neji que cada um faz o seu próprio destino. Grande luta na sequência de Sasuke contra Gaara. Sasuke usa a Chidori contra Gaara e faz ele sangrar pela primeira vez na vida. Isso provoca Shukaku, que começa a sair de pouco a pouco. E assim Orochimaru ataca, faz as pessoas caírem no sono e com os seus subordinados ele cria uma barreira em volta dele mesmo e em volta do terceiro Hokage, para que os dois possam ter uma luta sem interrupções. Assim ele mostra para o terceiro Hokage que ele tem o corpo dos Hokages e que ele pode fazer o Edo Tensei. Na sequência, o terceiro Hokage, querendo evitar um mal maior para o mundo, faz um jutsu proibido de selamento e sela os braços de Orochimaru e a própria vida dele. Assim o terceiro Hokage morre e o Orochimaru fica sem poder usar jutsus. Gaara sai às pressas do lugar e quem segue ele para terminar o combate é Sasuke. Naruto e Sakura vão atrás. Sasuke quer provar que é mais forte, mas porém ainda não é. E quem tem que lutar contra Gaara é Naruto. E Naruto, fazendo a invocação do sapo e usando as técnicas que ele tinha aprendido no seu treinamento, derrota Gaara e diz a ele que ele não é tão diferente de Gaara. Os dois são semelhantes, porém os amigos de Naruto tornaram ele alguém melhor. Gaara fica tocado com essas palavras e pede desculpas para Kankuro e Temari. O exame tinha sido suspenso, o Hokage estava morto e a vila estava sem liderança. Danzo, que sempre quis ser Hokage, viu ali a oportunidade, porém os conselheiros não pensavam o mesmo. Os conselheiros tentam oferecer o cargo de Hokage para Jiraiya, que o recusa, e ele está saindo em viagem com Naruto para um treinamento. Nesse momento, quem visita Konoha é Akatsuki. Kisame e Itachi estão em Konoha, e Itachi se encontra com Sasuke. Aperta o pescoço dele e diz que ele é muito fraco, e para ele, lhe falta ódio. Jiraiya entende a gravidade da situação e acelera o treinamento com Naruto, ensinando assim para ele o Rasengan. Jiraiya e Naruto encontram Tsunade, porém ela também se recusa a ser a nova Hokage. Orochimaru se encontra com Tsunade e oferece ressuscitar pessoas que ela gostava, em troca dela curar os seus braços que estão selados.
Tsunade se recusa e aceita o posto de Hokage. Antes disso, eles tiveram uma luta contra Orochimaru e Kabuto, e foi aí que Naruto estreou seu Rasengan. Ao retornar a Konoha, Tsunade trata de Kakashi e Sasuke, que tinham sido vítimas do ataque do Itachi. E assim que Sasuke acordou, ele já estava agressivo, e ele decidiu lutar contra Naruto. Durante a luta, os dois foram impedidos pelo Kakashi, e aqui mostra claramente pra gente que o ataque de Sasuke, a Chidori do Sasuke, por mais que tenha um poder destrutivo grande, o ataque do Naruto é extremamente mais poderoso. Sasuke se dá conta disso e sua frustração aumenta muito mais. Então, Sasuke abandona Konoha, e Tsunade os manda em uma missão para resgatar Sasuke. O resultado é que Sasuke e Naruto se encontram e começa aqui uma grande batalha entre os dois. Começam a luta e dessa vez Sasuke transformado com o poder da Marca da Maldição, a sua Chidori e os seus Sharingans de 3 pontos. Naruto usando parte do Chakra da Kyuubi e o seu Rasengan. Sasuke tem a oportunidade de executar Naruto, porém não o faz. Ele diz que quer seguir por um caminho diferente. Quem guardou toda essa luta foi Zetsu Negro. E é aqui que a bandana do Sasuke ganha um risco de renegado. Sasuke então vai com Orochimaru e quem encontra Naruto desacordado é Kakashi e o leva de volta para a aldeia. Apesar de tudo o que aconteceu, Naruto quer voltar a encontrar com Sasuke, ele quer convencê-lo a retornar para a vila. E Jiraiya faz uma proposta para Naruto: sair para treinar. Dessa vez, um treinamento muito mais pesado, avançado e longo. Depois desse treinamento, Naruto voltaria adulto. Esse treino foi muito produtivo para Naruto. Aprendeu a sair dos genjutsus, criou seu próprio Rasengan gigante e aperfeiçoou certas habilidades. E Jiraiya também treinava Naruto no uso do Chakra da Kyuubi. Em um desses treinos, o Chakra de Naruto se esgotou e o Chakra da Kyuubi começou a sair, até que Naruto colocou tanto Chakra para fora que a raposa já tinha 4 caudas à mostra. E Jiraiya recebeu um ataque que quase o matou, fazendo uma cicatriz enorme em seu peito. Quando Naruto acordou, ele já não se lembrava de nada. E durante esses anos, Jiraiya falava para Naruto de uma forma de acabar com todo o ódio que existia no mundo shinobi. E esses ensinamentos futuramente seriam extremamente importantes. E o tempo passou bem rápido, e Naruto cresceu e se desenvolveu muito. Enquanto isso, Sasuke aprendeu vários jutsus com Orochimaru e desenvolveu as habilidades que já tinha. Orochimaru tinha vários experimentos e ele acreditava que seria fácil tomar o corpo de Sasuke. Jugo era um dos experimentos favoritos de Orochimaru e de onde ele tirou a maioria das suas criações. O poder único dele era usado para vários experimentos. Nesse período, Sakura também treinou com Tsunade, aumentando as suas habilidades ninja e as suas habilidades de controle de força. Sendo assim, a equipe 7 estava sendo treinada por cada um dos lendários Senins pessoalmente. Praticamente 3 anos depois, Naruto retorna para Konoha. E todos os seus amigos já subiram de nível na escala ninja, inclusive Gaara, que se tornou o Kazekage. Então Akatsuki ataca a aldeia da areia e quem os enfrenta é Gaara. Porém, Gaara perde e é sequestrado pela Akatsuki. Ele é um Jinchuriki e eles querem extrair o biju dele. A aldeia da areia pede ajuda para Konoha e Tsunade manda alguns dos seus melhores ninjas, entre eles Naruto. É aqui que Sakura derrota Sasori e Gaara, que havia morrido, recebe a vida da avó de Sasori para retornar dos mortos. Depois disso, Naruto e Sakura conhecem Sai, o novo integrante do time 7. E aqui fica responsável por ajudá-los e dar apoio para eles e instruções Yamato, a criação de Orochimaru, que se tornou um sensei na aldeia da Folha. Por possuir as células de Hashirama e dominar o jutsu da madeira, Yamato é capaz de conter a Kyuubi. E se algo der errado com Naruto, ele seria o único capaz de ajudar. Em uma missão, Yamato, Sakura, Sai e Naruto são atacados por Kabuto e Orochimaru. E é aqui que o Chakra da Kyuubi começa a sair descontroladamente. Se você tá gostando desse resumo, não se esquece de se inscrever nesse canal, que vai ter ainda muito mais conteúdo. Saem 4 caudas da Kyuubi e ele luta contra Orochimaru. Yamato começa a controlar Naruto e Sai decide ir com Orochimaru por ordens de Danzo. Yamato manda um clone para vigiá-los e recomenda que Naruto não use novamente o Chakra da Kyuubi. Afinal de contas, ele feriu gravemente a Sakura durante a sua transformação.
Nesse momento, Sai contesta Naruto e pergunta para ele por que tanta obsessão por causa de Sasuke. Naruto diz que são os laços da amizade. E então eles se encontram com Sasuke. Esse, já com um ar totalmente diferente, os ataca e já começa tentando matar Naruto. Porém, quem aparece é Orochimaru para impedir que ele mate. Segundo a lógica do Orochimaru, é melhor deixar eles vivos porque assim eles vão dar conta de cuidar dos inimigos que eles têm em comum, mais conhecidos como Akatsuki. E assim Kabuto, Orochimaru e Sasuke desaparecem dali. Então Naruto decide treinar ainda mais forte, pegar ainda mais pesado nos seus treinos e pela primeira vez Kakashi decide prestar atenção em Naruto e dar um apoio para ele nos seus treinos. E assim ele começa um rigoroso treinamento acompanhado de Yamato, que vai segurar a Kyuubi caso ela escape muito. O resultado desse treinamento é o Rasen Shuriken, um Rasengan muito mais poderoso. E que diferente do Rasengan que tem uma área limitada ao toque, o Rasen Shuriken pode ser lançado a longas distâncias. E aí vem o ataque da Akatsuki novamente a Konoha. E nesse ataque, o Sensei Asuma morre. Isso deixou o Shikamaru furioso. Ele quer desenvolver todo um plano para vencer a Akatsuki. E quem alcança a Akatsuki a tempo é o próprio Naruto. E com suas novas habilidades, Naruto vence Kakuzu. Shikamaru, na sua fúria, derrota Hidan. O triste aqui é que quando voltam dessa missão, Tsunade diz a Naruto que ele não vai poder usar o Rasen Shuriken, pois essa técnica cobra demais do seu corpo. E a nova técnica que Naruto tinha desenvolvido, estava tão feliz com ela, ele recebeu a notícia que não poderia usá-la. Enquanto isso, Sasuke estava atacando Orochimaru. Orochimaru acreditava que Sasuke se entregaria para ele possuí-lo da forma que quisesse, ele só não contava que Sasuke iria revidar. E assim Sasuke derrota Orochimaru e libera Jugo, Suigetsu e Karin, formando a sua própria organização. Além disso, todas as outras experiências, os experimentos de Orochimaru, estão todos livres graças a Sasuke. O único plano do Sasuke é derrotar o seu irmão Itachi. Essa notícia se espalhou extremamente rápido até chegar em Konoha, e todo mundo já sabe para onde o Sasuke está indo. Ele está indo se encontrar com Itachi. E Sasuke encontra a Akatsuki, e por enxergarem ele como uma ameaça a Akatsuki, a sua própria organização, Akatsuki decide eliminar o Sasuke. E o primeiro a enfrentar Sasuke é Deidara. E depois de uma curta batalha, Deidara perde no seu ataque kamikaze, onde ele se matou se explodindo e Sasuke saiu com poucos danos. Então Itachi se encontra com Naruto e pergunta quais são as intenções dele com o Sasuke. Naruto diz que são todos os bons sentimentos que ele tem e os laços da amizade. Isso dá esperança para Itachi, o que deixa ele feliz, que Sasuke tem um verdadeiro amigo que ele poderá colocar esperança no futuro. E para garantir que nada de errado acontecesse, ele deixou o Corvo de Shisui com Naruto. Depois disso, Sasuke se encontra com seu irmão Itachi Uchiha, e os dois começam a lutar. Não se sabe exatamente qual, mas Itachi estava com uma doença terminal. O resultado dessa batalha foi a vitória de Sasuke. Porém, o uso exagerado do chakra com a marca da maldição fez com que Orochimaru fosse revivido. Ele foi rapidamente removido por Itachi, removendo assim de uma vez por todas a marca da maldição de Sasuke. Antes de morrer, Itachi transfere alguns poderes oculares para Sasuke e falece. Mais uma vez, quem estava observando a batalha era Zetsu Negro, e segundo ele, Itachi deixou que Sasuke ganhasse, mesmo sabendo que Itachi estava gravemente doente. E uma luta muito mais intensa estava acontecendo exatamente nesse momento. Jiraiya tinha localizado Pain e começou a lutar contra os fantoches de Nagato e a Konan, os seus antigos alunos, os órfãos que ele resgatou, cuidou, alimentou e treinou. Contra um adversário que é tão poderoso que tem o Rinnegan, Jiraiya usa o seu modo eremita, mas ele não está tão seguro assim de que poderá vencer essa luta. E depois de um duro combate, perdendo a luta, Jiraiya escreve uma mensagem nas costas de um sapo e morre, pelos seus próprios alunos. Com estacas fincadas em seu corpo, ele afunda profundamente no oceano. Jiraiya, nos seus últimos momentos, entende que Naruto é a criança da profecia. E assim, morreu sabendo que Naruto seria a pessoa que ia encontrar a resposta para o ódio no mundo shinobi. E Tobi tinha dado instruções para que Pain capturasse Naruto o quanto antes. E então Tobi decide explicar a verdadeira história por trás de Itachi para Sasuke. Ele conta toda a história original, menos que o Nove Caudas foi invocado por ele mesmo em Konoha há 16 anos atrás. E contou que teve que fazer uma escolha impossível entre o seu clã e o seu irmãozinho mais novo, e que ele, dentre todos os Uchihas, foi escolhido para sobreviver. E que Itachi na verdade não era um assassino em série sem motivos. Ele foi forçado, oprimido e obrigado a fazer tudo o que fez. E agora,
toda a ira de Sasuke iria contra Konoha e seus líderes, principalmente Danzo. E Tobi tem um interesse muito grande em que Sasuke seja membro da Akatsuki, e assim manda ele em missão para vencer e capturar o mais poderoso e habilidoso usuário de Biju, o Jinchuriki, que dominou completamente sua Biju de 8 caudas. Sasuke e Killer Bee iriam se enfrentar. E Sasuke, muito confiante das suas habilidades, não imaginava que ele enfrentaria um inimigo com uma diferença de poder tão absurda. E se a sua equipe não tivesse salvo a sua vida, e se Karin não tivesse restaurado todos os ferimentos sofridos, Sasuke teria perdido feio. E Sasuke leva o corpo desacordado de Killer Bee, que ele acha que é ele, porém na verdade é só um clone. Killer Bee saiu estrategicamente desse combate. E quando a Akatsuki tenta extrair o chakra do Biju de Killer Bee, o 8 caudas, a única coisa que eles conseguem extrair é um pequeno tentáculo e nada mais. O que Killer Bee deixou foi apenas um clone com um pouco de chakra do seu Biju. E a notícia de que Jiraiya morreu chegou até Konoha. E Naruto está completamente destruído por dentro por conta dessa notícia. E por causa disso, Naruto vai treinar no mundo dos sapos e lá ele vai aprender a controlar a energia natural das coisas. E assim, consequentemente, dominar o modo Seinin. Então Nagato mandou os seus Pains até Konoha e eles começaram a atacar tudo procurando por Naruto. Nagato, usando o corpo de Yahiko na sua forma de Pain, trouxe com o seu Rinnegan uma técnica extremamente poderosa sobre Konoha. Ele invocou a sua punição divina Shinra Tensei, destruindo toda a aldeia e matando centenas de pessoas, deixando milhares feridas. Então Naruto aparece tendo já finalizado seu treinamento e vê toda aquela destruição e todas aquelas pessoas mortas. E começa o grande combate de Naruto contra Pain. E agora, Naruto no seu modo eremita consegue usar o Rasen Shuriken e lançá-lo sem prejudicar o seu corpo. Então Nagato tenta convencer Naruto pedindo para ele se juntar a ele. Afinal de contas, os dois são alunos de Jiraiya. E é claro que Naruto recusa. Porém, os Pains são extremamente poderosos e acabam imobilizando Naruto no chão com as suas estacas. Essas estacas, que estão ligadas diretamente ao corpo de Nagato, são capazes de imobilizar, drenar o chakra e impedir com que ele circule. E quem consegue chegar no local do confronto para ajudar Naruto é Hinata. Ela está disposta a salvá-lo e tenta tirar dele as estacas sem muito sucesso. E ela decide mostrar todas as suas habilidades de treinamento, enfrentando assim com toda a sua força o Pain. Naruto, por enquanto, só consegue ficar observando porque está imobilizado. Pain dá o golpe final e fatal em Hinata. Um golpe tão poderoso que uma pessoa normal não conseguiria sobreviver. Diante dos olhos de Naruto, aquela menina inocente que estava tentando protegê-lo foi esmagada. E isso faz com que Naruto decida revidar. O chakra da Kyuubi começa a fluir em um nível muito mais alto do que o comum e a fúria de Naruto libera um poder tão grande que começa a convocar todo o corpo da Kyuubi para fora. E Nagato, usando um dos poderes máximos do seu Rinnegan, usa o Shibaku Tensei para tentar selar o Naruto. Porém, nem mesmo o Shibaku Tensei foi suficiente para conter a ira de Naruto. E é aí que aparece o chakra de Minato dentro da consciência de Naruto. Então Naruto se encontra com seu pai, ou pelo menos o restinho de chakra que seu pai selou dentro dele mesmo. E assim, eles conseguem conversar sobre a situação atual como se o pai dele realmente estivesse lá. É aqui também que Naruto descobre que seu pai foi o quarto Hokage. E aqui, o chakra restante de Minato restaura o chakra da Kyuubi e não deixa com que Naruto seja completamente controlado pela raposa, reforçando assim o selo que prende a Kyuubi e direcionando os chakras para seu fluxo correto. Voltando à sua consciência, Naruto derrota o último Pain e localiza Nagato. Quando Naruto se encontra com Nagato, ele também se encontra com Konan. Os três conversam sobre o passado, Nagato conta a sua história, Naruto também conta a sua história, e eles conversam sobre o futuro do mundo dos ninjas. E assim que Naruto promete acabar com o ódio no mundo ninja, Nagato se lembra da profecia e também do livro que o seu mestre escreveu, e de todos os ensinamentos que Jiraiya tinha. Nagato, por alguma razão, ao ouvir a conversa de Naruto, caiu na realidade e resolveu liberar todo o poder do seu Rinnegan, ressuscitando assim todas as pessoas que ele havia matado em Konoha. E por alguma razão, ele não ressuscitou Jiraiya. Naruto havia salvo a aldeia, e aquela criança que era excluída e sofria todo tipo de preconceito, agora estava sendo adorada como um herói, o salvador de Konoha. Um homem capaz de dominar jutsus extremamente complexos, portador da raposa de 9 caudas,
mestre no modo eremita, sendo um Sennin, capaz de fazer várias invocações ao mesmo tempo e salvador de Konoha. Agora, a aldeia completamente destruída teria que ser reconstruída pelos seus próprios moradores. E Tsunade havia gastado uma quantidade imensa de chakra fazendo invocações para todos os feridos de Konoha. Ela conseguiu cuidar da maioria dos feridos, não deixando com que ninguém mais morresse. Essa quantidade absurda de chakra fez com que Tsunade ficasse desacordada. E tendo uma Hokage em coma, Konoha precisava ser reconstruída e precisava de alguém no comando. É aí que Danzo vê a sua grande oportunidade de finalmente ocupar o posto de Hokage. E assim foi feito, Danzo foi nomeado como Hokage em Konoha. Os Kages decidem se reunir para falar sobre Sasuke e o perigo que ele apresenta ao mundo ninja. E Naruto vai implorar para o Raikage para que ele perdoe e dê uma chance para Sasuke. Nesse dia, Naruto se prostrou e implorou pelo perdão do Sasuke. Porém, o esforço dele foi inútil. Naruto sente que isso será um círculo vicioso de ódio que vai continuar se repetindo por várias eras. Quando Naruto volta a Konoha, Sakura o abraça, diz que gosta muito dele e que já não se importa mais com Sasuke. Naruto suspeita que ela esteja mentindo para si mesma. E enquanto Naruto está tranquilamente descansando na sua casa, ele é visitado por Tobey. Danzo tentou manipular os Kages com o seu Sharingan. Ele tinha o Sharingan do Shisui, que é o Sharingan mais poderoso que já existiu, relacionado à manipulação das pessoas. Mas ele foi rapidamente descoberto, e assim ele perdeu a confiança de todos os outros Kages. E no meio da reunião dos 5 Kages, aparece Sasuke e começa a atacar todos ali. Ou muito confiante, ou muito louco, Sasuke não tem medo da morte e tenta ir contra os mais poderosos de cada uma das suas respectivas aldeias. E Sasuke só não é executado pelo Raikage porque Gaara o impede e dá uma chance dele se redimir e se entregar. Mas Sasuke só quer mostrar as suas novas habilidades e convoca assim o seu Susanoo. Sasuke realmente acreditava que poderia ali no mano a mano vencer os 5 Kages. Um pouco antes de ser executado, Sasuke é resgatado pela habilidade ocular de Tobey. Está cada vez mais na cara de que Tobey é o Uchiha e ele mesmo se diz Uchiha Madara. Porém, sabemos que ele é Obito. E é aqui que Obito, utilizando o nome de Uchiha Madara, declara guerra contra todas as nações ninja. A condição dele para que não houvesse guerra é que eles entregassem todos os bijus. Caso eles não entregassem, iniciaria ali mesmo a 4ª grande guerra ninja. E saindo dali, Obito planejava entregar para Sasuke um dos seus maiores presentes, a sua vingança contra Konoha, liberando assim Sasuke com seu poder ocular dentro de Konoha para enfrentar Danzo. E Danzo, com seus vários Sharingans, começa a resistir aos golpes fatais de Sasuke usando seu Izanagi. Porém, cada um dos olhos fecham assim que ele usa o seu poder, perdendo assim o poder do seu Sharingan. Danzo está em desvantagem e Sasuke está enfurecido usando todo o seu poder. E o custo de uso de poder para o Sasuke é alto, pois os seus olhos estão sangrando e ele está cada vez mais perdendo o poder ocular. Sasuke precisa de outros olhos, olhos que não sejam dele, que resistam assim a toda a capacidade do seu poder sem sofrer dano. E Danzo perde o controle sobre as células de Hashirama, fazendo assim parte do seu corpo se tornarem árvores. O chakra invocando madeira sem necessidade estava totalmente descontrolado e Danzo tem uma ideia. Ele acha que se ele capturar Karin e fazer ela de refém, Sasuke não irá atacar. Rapidamente Sasuke mostra que tem uma Chidori em formato de espada e atravessa os dois, a sua companheira e o seu inimigo. E assim Danzo morre e Karin fica gravemente ferida. E aí aparece Sakura. Sakura se oferece para acompanhar Sasuke em sua viagem. Ela vai ficar do lado dele, mesmo que ele seja o vilão. Muito estranha essa atitude da Sakura, já que ela falou pro Naruto que já não gostava mais dele e que estava tudo bem. Então Sasuke aceita e diz para Sakura que para ela provar a lealdade, a primeira coisa que ela tem que fazer é matar a Karin. Karin está gravemente ferida, esticada no chão. Então Sakura reluta e decide não fazer, e é aí que Sasuke enche a sua mão com uma Chidori e ataca Sakura com um ataque fatal. No último momento, quem consegue chegar, parar a mão de Sasuke e salvar a vida de Sakura é Kakashi. E então chega Naruto e se junta à batalha. Sasuke, por sua parte, está cada vez mais cego. Seus olhos naturais já estão deixando de funcionar e ele precisa de uma substituição urgente. Obito decide fugir com Sasuke e leva ele para outro lugar. O plano dessa vez é encontrar outros olhos para substituir os olhos de Sasuke, deixando ele assim ainda mais poderoso e com olhos que não se desgastem tão facilmente.
A ideia foi retirar os olhos de Itachi no seu túmulo e implantar em Sasuke para que assim ele pudesse usar os olhos poderosos do seu irmão. Nesse mesmo momento, Killer Bee e seu irmão enfrentaram Kisame e arrancaram a sua cabeça. E assim, Killer Bee adotou a sua espada Samehada. Tsunade acordou do seu coma e retornou ao seu posto de Hokage. E entregam a Naruto o selo final da Kyuubi do quarto Hokage. Se ele quiser e for preciso, ele pode liberar todo o chakra da Kyuubi. E para aprender a controlar todo esse chakra, ele teria um mestre que já dominou seu biju e já aprendeu a como usar todo o seu chakra. Killer Bee vai ensinar Naruto não só a usar o biju como uma arma, mas como se tornar um amigo do biju e fazendo assim dos dois verdadeiros parceiros. Para esse treino, quem ajuda é o Yamato, que tem parcialmente controle sobre o chakra da Kyuubi, podendo assim fortificar o selo. E as Nações Unidas decidem fazer a Grande Aliança Ninja. 5 países reunidos contra os terroristas que decidiram iniciar a guerra. Pela primeira vez na história do mundo ninja, todas as pessoas usariam a mesma bandana. E no seu treinamento para dominar a Kyuubi, Naruto, no mais profundo do seu ódio, tem um encontro com o chakra da sua mãe dentro da sua própria mente. Minato havia preparado tudo isso no momento que criou o selo. Pela primeira vez, Naruto poderia conversar com a sua mãe. Dá palavras de motivação para que ele consiga seguir adiante. A felicidade de falar com a sua mãe permite a Naruto ficar ainda mais determinado a lutar e vencer Kurama. E depois de um duro combate interno, ele passa a controlar o chakra da Kurama de uma forma nova, cobrindo todo o seu corpo com o brilho do chakra da raposa. E Kisame é desmascarado, ele está escondido dentro da espada e ao sair, ele é derrotado por Gai. Então Kabuto se reúne com Obito e mostra para ele que é capaz de ressuscitar pessoas muito poderosas usando o Edo Tensei. E espera muito em breve trazer com o Edo Tensei um exército muito grande dos ninjas mais poderosos que já existiram. E com isso, os dois querem unir forças. Obito então vai atrás dos olhos de Madara, ele quer recuperar os olhos que ele emprestou para Nagato. E para isso, ele precisa profanar o túmulo de Nagato que está sendo defendida por Konan. Konan se recusa e luta contra Obito. Nesse dia, vemos o potencial gigantesco de poder que Konan tem. Ela causou dano real e quase derrotou Obito nessa luta. Depois de ganhar dela, Obito recupera o Rinnegan de Madara e está pronto para ir para a guerra. E como a Akatsuki já tinha capturado alguns bijus, eles usam bastante chakra para invocar 100.000 Zetsus brancos. Esses Zetsus vão agir como soldados nessa guerra. Enquanto a guerra está começando, Naruto e Killer Bee ainda estão treinando. Aqui, Naruto aprende alguns truques, entre eles a Biju Dama. E no exército de Kabuto, tem os antigos Kages, os outros membros da Akatsuki, os antigos Jinchurikis, todos eles ressuscitados no seu auge, com chakra infinito e regeneração, podendo resistir a praticamente qualquer golpe. E dentro do exército de Kabuto tem todo o tipo de ninja, todos eles controlados pela vontade de Kabuto. Hanzo da Salamandra foi o primeiro a sair do controle do Edo Tensei. Ele se deixou morrer. E o segundo que saiu do controle de Kabuto foi o irmão de Sai, que também se deixou morrer. Kankuro luta contra Sasori, mas Sasori agora pode descansar em paz porque ele entendeu que as suas marionetes vão atravessar gerações, coisa que no fundo era o que ele sempre quis. E Kakashi volta a lutar contra Zabuza, e com todos os 7 espadachins da névoa. Quem o ajuda nesse combate é Gai. Kinkaku e Ginkaku, que foram para o estômago da Kyuubi e absorveram seu chakra, podem usar o seu chakra e tiveram que ser selados. Devido ao tamanho do seu poder e à complexibilidade de enfrentá-los, os dois foram selados com sucesso. E depois de ver algumas falhas no Edo Tensei, Kabuto reforça ainda mais a sua técnica, fazendo com que os revividos percam parte da sua consciência e apenas lutem. E Gaara tem que enfrentar o seu próprio pai. A guerra continua enquanto a inteligência da aliança acredita que podem vencer sem a ajuda de Killer Bee e Naruto. E enquanto isso, mantém os dois em uma ilha afastados, enquanto eles acham que o mundo está em paz e treinam tranquilamente. Os dois estavam se preparando para uma guerra que nem sabia que existia. Só que Naruto, ao ativar o seu modo Sennin, consegue sentir todos os chakras que estão sendo usados na guerra e todos os combates que estão acontecendo. E também sente o próprio chakra da Kyuubi que estava sendo usado pelos irmãos Ginkaku e Kinkaku. Hiruka tenta impedir que Naruto vá à guerra, mas isso não adianta de nada. Então, no final das contas, ele pede para Killer Bee o protegê-lo. No meio do caminho para a guerra, Naruto e Kyuubi começam a conversar e Kyuubi faz perguntas muito interessantes para Naruto, querendo saber mais sobre ele. Kurama pergunta se Naruto realmente vai aguentar o ódio do mundo ninja e vai conseguir resolvê-lo. Naruto diz que um dia vai resolver todo esse ódio,
se referindo também ao ódio que está ativo em Kurama. E quem se junta à batalha à guerra é Obito, e ele já saca a estátua do Jubi Gedomazou e pega o recipiente onde estavam selados os irmãos Ginkaku e Kinkaku. E assim ele tem o chakra da Kyuubi sem a necessidade do Naruto, podendo completar a casca do Jubi com todos os chakras de todos os bijus. E assim ele pega cada um dos Jinchurikis e faz deles as suas próprias versões de Pen, usando o seu Rinnegan. Ele os controla remotamente. Naruto e Killer Bee chegam até a Aliança Shinobi. No meio do caminho, Naruto se encontra com Itachi e Nagato revividos. E Kabuto tenta colocar uns contra os outros. Para se libertar parcialmente do controle do Edo Tensei, Itachi usa o corvo de Shisui que ele tinha dado a Naruto. Uma vez livre do controle de Kabuto, Itachi sela Nagato. E Itachi vai procurar Kabuto para tentar deter o Edo Tensei de uma vez por todas. Kabuto decide então reviver Uchiha Madara usando o Edo Tensei. Se supõe que no momento da sua morte seria um momento enfraquecido de Uchiha Madara, e assim seus olhos não estariam mais tão bem quanto antes. Mas o Edo Tensei é uma técnica capaz de trazer a pessoa de volta à vida no seu auge. E agora nós temos um dos ninjas mais fortes que já existiu em todos os tempos, com células do Hashirama, praticamente imortal, com chakra infinito e com 2 Rinnegans. E ao se deparar com a Aliança Shinobi, Madara tenta invocar a Kyuubi que está selada em Naruto. Naruto fica fortemente abalado e aqui a gente vê a grande diferença de poderes que ainda existe, já que o Naruto teve que treinar e se esforçar muito para controlar a Kyuubi. Madara a controlava como um bichinho de estimação. Então Madara solta um Katum de fogo gigantesco para dar boas-vindas à Aliança Shinobi. Necessitaram de muitos ninjas usando o estilo água para conseguir deter uma técnica extremamente poderosa. A seguir a isso, vemos um nível de poder jamais visto em Naruto. Madara convocou um meteoro para esmagar todas as tropas. A maioria dos ninjas não consegue fazer nada contra um tipo de poder tão grande quanto esse. E depois de muito esforço, os Kages conseguem parar o meteoro, e é aí que vem a surpresa. Madara não chamou um meteoro, mas ele chamou 2, e o segundo dá força para o primeiro, fazendo assim uma grande devastação. Madara está muito além do seu auge, Madara está mais poderoso do que nunca. A Kurama, aqui, começa a concordar com o Naruto porque ela odeia o Uchiha Madara e ela prefere ajudar o Naruto do que voltar a ser controlada pelo Uchiha Madara. E como Madara é um ninja extremamente habilidoso e tem as células de chakra de Hashirama correndo pelo seu corpo, ele passa a usar o estilo madeira, fazendo ataques devastadores sobre a aliança. Madara humilha a maioria dos ninjas, usando contra eles apenas Taijutsu, derrotando centenas de inimigos ao mesmo tempo. Então agora Naruto com muito mais chakra, porque a Kyuubi está cooperando com ele. Os Kages dizem para Naruto ir buscar o Kabuto para parar com o Edo Tensei. E os 5 Kages falam que eles vão dar conta de Uchiha Madara. Madara se divertiu tanto quanto quis com eles. Brincou e perguntou se eles queriam ser atacados com ou sem Susanoo. Eles não duraram nem 20 minutos. Naruto se encontra com Tobi e os Jinchurikis que estão sendo controlados. Assim, ele tem que fazer o mesmo processo que ele fez com os Pens e tirar deles as peças metálicas, que são a chave do controle do Rinnegan. E quem chega para ajudar nesse confronto é Kakashi e Gai. Em um desses combates, Naruto é engolido pelo biju de 4 caudas, o Son Goku. E aí, ele passa a conversar com ele como ele conversava com a Kyuubi. Son Goku compartilha com Naruto que desde o início dos tempos a humanidade tenta usar os bijus como armas e que eles são seres vivos, também têm os seus sentimentos e suas próprias vontades. E Naruto diz que quer libertar cada um deles das suas amarras. E aí, então, que Son Goku passa a cooperar com Naruto. E assim, cada um dos bijus fazem uma aliança com Naruto. Ele abre os portões da Kyuubi, liberando completamente ela do selo para que ela o ajude na sua totalidade. E assim, Naruto consegue adquirir uma nova forma. E fazendo várias mãos gigantes embanhadas em chakra da Kyuubi, ele consegue imobilizar todos os outros bijus e arrancar deles as estacas, liberando eles assim do controle do Rinnegan. Naruto consegue falar abertamente com cada um dos bijus, assim como seus Jinchurikis. E todos eles emprestam um pouco do seu poder para Naruto. Tobi, o Obito, começa a ficar relutante. A aliança está ganhando. Eles estão dominando a maioria dos combates e isso começa a deixar ele preocupado. Enquanto Itachi está buscando por Kabuto, ele é encontrado e seguido por Sasuke. Sasuke quer saber se realmente
tudo que ele ficou sabendo é verdade sobre a sua missão, eliminar todo o clã Uchiha, troca da vida do seu irmão. E Itachi não está a fim de explicar nada. Ele quer primeiro vencer Kabuto. Sasuke e Itachi se unem em uma batalha contra Kabuto e no final acabam vencendo ele, mas não o matam. Itachi usa o seu poder ocular para entrar dentro da mente de Kabuto. E depois de Kabuto voltar desse controle, ele acaba aceitando quem ele é e mudando completamente a sua personalidade. Kabuto decide desfazer o Edo Tensei. E todo o Edo Tensei começa a ser desfeito. Antes de ir, Itachi compartilha as suas memórias com Sasuke. Agora, Sasuke se vê em dois caminhos. Ele pode tanto ajudar a aliança, quanto ajudar o Uchiha Madara. A decisão de Sasuke definiria completamente o rumo dessa guerra. Sasuke decide usar uma marca da maldição para ressuscitar Orochimaru. Orochimaru absorve o chakra de Kabuto e logo começa a cooperar com Sasuke. Orochimaru faz um ritual de invocação para liberar os Kages, convocando assim o primeiro, segundo, terceiro e quarto Hokage, que ficam de frente a Sasuke. E Sasuke pergunta para eles o que se passou, como foi que aconteceu a história dos Uchiha. Sasuke quer saber agora toda a verdade. Os Kages sentem que está acontecendo uma guerra ninja. E mesmo assim, antes de entrarem em ação, Sasuke exige saber qual é a verdade. Após escutar e conhecer toda a verdade, Sasuke toma a sua decisão. Ele vai ajudar a aliança. Enquanto isso, Obito invoca o Jubi. Enquanto Naruto e Gai lutam contra Obito, Kakashi tenta usar o seu Kamui no Gedo Mazou para impedir a invocação do Jubi. Porém, Obito não permite que isso aconteça. Aqui, Kakashi começa a se dar conta que o Kamui que ele usou é o mesmo que Obito usou. Aquele mascarado que se dizia Tobi ou se dizia Uchiha Madara era na verdade o seu companheiro Obito. Depois de alguns golpes, viajando pela dimensão do Kamui de Obito, eles finalmente quebram a sua máscara, revelando o seu rosto e a sua verdadeira identidade. E então chega Madara. E Kakashi, por poder viajar pelo Kamui, consegue lutar mano a mano com Obito na dimensão que os dois compartilham. E Jubi é atacado pela Aliança Ninja e Obito usa a Bijudama de Jubi para atacar a inteligência da Aliança. E assim morreram os pais de Shikamaru e de Ino. E durante um dos ataques do Jubi, para proteger Hinata, Neji morre. Antes de morrer, Neji disse que há muito tempo as palavras de Naruto livraram ele das amarras do destino. Obito e Madara estão conectados diretamente ao Jubi para tentar controlá-lo. Mesmo assim, está cada vez mais difícil manter o controle sobre ele. Antes de morrer, o pai do Shikamaru se conectou a todas as pessoas da aliança que estavam no campo de batalha e enviou para elas o seu plano para deter o Jubi. Obito tenta desmoralizar Naruto depois dessa morte e Hinata o consola. Com a motivação de Hinata, Naruto usa o chakra da Kyuubi com uma habilidade jamais vista antes no mundo ninja. Ele compartilha o chakra da Kyuubi com todas as pessoas da aliança, fazendo todas elas fluírem o seu chakra junto com o fluxo do chakra da Kyuubi, unindo assim os seus poderes com o da Kyuubi e aumentando as habilidades de todos eles. Isso só é possível porque Naruto se tornou mestre na arte dos clones e de passar chakra em outros corpos. E isso facilitou para com que ele dividisse o chakra da Kyuubi em tantos lugares diferentes ao mesmo tempo com uma maestria muito fora do comum. Enquanto Kakashi lutava com Obito, ele conseguiu remover o selo que Madara tinha colocado nele há muitos anos atrás. Obito fica extremamente confuso e já não sabe mais o que quer nem de que lado está. Então chegam todos os Hokages revividos junto com Sasuke. Sasuke diz a estranha frase de que quer ser Hokage e o pai de Naruto aparece de frente a ele utilizando metade do chakra da Kyuubi que está selado nele mesmo. Madara não consegue conter a sua felicidade ao ver Hashirama e quer enfrentá-lo imediatamente. E assim a equipe 7 Naruto, Sakura e Sasuke se reúnem para lutar na Quarta Guerra Ninja, uma das maiores batalhas que já existiu. Cada um deles pode fazer uma forte invocação e logo começam a fundir as suas técnicas para criar técnicas ainda mais poderosas. Orochimaru leva Karin até Tsunade para que ela ajude a se recuperar. E isso permite que os outros Kages se curem também. E Obito se torna o Jinchuriki do 10 Caudas, ganhando assim até uma nova aparência. E Obito fica extremamente poderoso, sendo que a única coisa que consegue causar dano a ele são ataques com Senjutsu, que é o chakra que vem do modo sábio. E Naruto ativa o modo completo do chakra da Kyuubi da Kurama, mais o modo Sennin ao mesmo tempo. E Naruto e seu pai entram em contato, fazendo com que as Kyuubis que existem nos dois também se mantenham em contato. Com isso, ambos compartilham o chakra da Kyuubi completa com todos. E Minato consegue usar um teletransporte em massa, levando toda a aliança para um lugar mais seguro. E Obito captura praticamente toda a aliança Shinobi e começa a absorver o chakra deles. Obito quer começar já o Tsukuyomi infinito. Sasuke e Jugo se unem para fazer um Susanoo completo coberto pela marca da maldição, que é originada de Jugo.
Possuindo parte do chakra de todos os bijus, os ataques de Naruto começam a desestabilizar Obito. E eles tentam sacar os poderes dos bijus que estão em Obito. E com isso, Naruto e Obito se conectam e conseguem conversar em uma espécie de mundo da consciência. E aqui acontece o discurso no jutsu máximo. A conversa de Naruto é capaz de convencer Obito a ponto de que ele se entrega e eles conseguem sacar dele o chakra de todas as bijus. Kakashi diz a Obito caído no chão que só está ajudando Naruto porque foi inspirado por Obito quando era criança. E também que o mundo poderia melhorar aos poucos se todos pensassem dessa forma. Obito está paralisado, ouvindo as palavras de Kakashi, já sem o selo de Madara, e resolve entender de uma vez por todas que a paz pode ser atingida sem a necessidade do Tsukuyomi infinito. Então Obito decide usar o poder do seu Rinnegan para trazer as pessoas que morreram na guerra de volta à vida, mas ele é interrompido pelo Zetsu Negro que sai de dentro do seu corpo e o domina. E Madara, juntamente com o Zetsu Negro, fazem ele usar o jutsu de ressurreição, não para ressuscitar as pessoas que morreram na guerra, mas para ressuscitar o próprio Uchiha Madara que ainda estava em modo de Edo Tensei. Assim que ele voltou à vida, ele perdeu seu Rinnegan. Quem ataca Madara e tenta lutar contra ele é Sasuke, que não faz nenhum efeito. Madara toma a espada de Sasuke e desfere nele um golpe praticamente mortal. Então aparece Karin, Orochimaru e Kabuto já com uma nova personalidade e cuidam de tratar de Sasuke. Madara recupera um dos seus Rinnegans, arrancando o olho de Obito e usando nele mesmo. E com esse poder, Madara tenta prender novamente os bijus dentro da estátua do Jubi para criá-lo novamente. Absorvendo o chakra dos 9 bijus e colocando na estátua, Madara se torna o novo Jinchuriki do Jubi, adquirindo assim também uma nova aparência. Com essa nova aparência, Uchiha Madara joga fora as ferramentas de Hagoromo que estavam dentro dele. Isso seria muito importante um pouco à frente. Madara está extremamente poderoso e Naruto, sem a Kyuubi, automaticamente perde a sua consciência e seu coração para de bater. Sakura é quem ajuda Naruto e enfia sua mão dentro do peito dele, batendo o coração dele com a própria mão dela, mantendo assim o Naruto vivo até eles conseguirem alguma saída. Obito quer recuperar o chakra das bijus para assim ajudar Naruto e Sakura que estão na dimensão do Kamui. Mas parece que já é muito tarde para Naruto e muito tarde para Sasuke. Os dois já estão mortos. E acontece que os dois se encontram com Hagoromo. De uma forma espiritual, os dois se encontram e falam com Hagoromo. Hagoromo fala sobre o passado e pergunta a eles quais são suas metas. Então Hagoromo decide confiar nos dois para trazer a paz de volta. Querendo reparar os mesmos erros que ele cometeu com seus filhos, ele dá para Naruto e Sasuke a mesma quantidade de poder que deu aos seus filhos originais. E assim os dois passam a ter poderes praticamente divinos. A Naruto é dado o modo eremita dos 6 caminhos. E a Sasuke o poder máximo ocular, o Reiner Sharingan. E enquanto os dois estavam conversando com Hagoromo no mundo espiritual, quem ataca Uchiha Madara é Gai. Gai usa todo o seu poder de taijutsu, abrindo todos os seus portões e combatendo Madara com uma força inacreditável. Madara, o ninja mais poderoso e mais habilidoso que já existiu, com o Jubi, que é o mais poderoso de todos os bijus, e toda a sua habilidade ninja não foram páreos para o taijutsu de Gai. Durante alguns instantes, Madara sentiu medo e realmente pensou que iria perder. Gai lutou com toda a sua alma, todo o seu coração e toda a sua juventude, queimando assim toda a chama da sua determinação para tentar parar Madara. Madara, surpreso com a extrema quantidade de poder que aquele taijutsu tinha, nomeou Gai como o ninja mais forte. Porém, todo esse poder também consome toda a força vital de Gai, e no final Madara acaba vencendo, dizendo que essa foi uma das lutas mais divertidas de toda a sua vida. Agora começa uma batalha em equipe de Naruto e Sasuke contra Madara. Madara, no seu desespero, rouba o olho de Kakashi e usa ele para acessar o Kamui. Chegando no Kamui, ele vai até Obito e rouba o seu Rinnegan. Quem cura o olho de Kakashi e não deixa com que Gai morra é Naruto. E Madara, já com o seu Rinnegan e seu poder máximo, começa o Tsukuyomi infinito. E todas as pessoas, menos Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi, todas as pessoas caem no Tsukuyomi infinito. Os 4 só não caíram no Tsukuyomi porque estavam sendo protegidos pelo Susanoo do Sasuke. E assim, quando Madara acha que tinha salvado o mundo à sua maneira, realizando o seu sonho de colocar todas as pessoas no Tsukuyomi infinito, quem chega por trás dele e desfere um golpe mortal é Zetsu Negro, que é a vontade remanescente de Kaguya, que está desde o início dos tempos manipulando as pessoas e fazendo com que elas caíssem nas suas artimanhas para chegar nesse momento atual. Depois de um longo período de espera, chegou a hora de Zetsu Negro agir. Ele vai usar o corpo, o chakra e os olhos de Madara para trazer Kaguya de volta à vida.
E Zetsu Negro no corpo de Madara começa a absorver o chakra de todos os ninjas que estavam presos no Tsukuyomi infinito. E após absorver essa quantidade enorme de poder, os dois se fundem e despertam como Kaguya. Aparece finalmente a forma suprema da deusa do chakra. Zetsu Negro tenta capturar Sasuke e Naruto porque pretende roubar o chakra deles e dar para Kaguya. E para distraí-la, Naruto usa o seu jutsu secreto, o jutsu sexy invertido. Para a surpresa de todos, ela fica extremamente distraída e assim Naruto consegue acertar um golpe certeiro nela. Porém, isso não foi o suficiente e Kaguya, com o seu poder ocular, pode manipular as dimensões e assim manda Sasuke para outra dimensão. E quem ajuda a buscar Sasuke é Obito, que ainda está vivo. E antes de morrer, Obito dá os seus 2 olhos para Kakashi por um momento. Kakashi, com uma extrema habilidade, convoca um Susanoo completo. E Naruto, no seu modo Eremita Sennin Kurama, com o chakra das 9 bijus, faz vários clones e faz vários Rasengans com todas as naturezas de chakra que existem e lança sobre Kaguya. Isso gera uma grande instabilidade em Kaguya que faz o seu corpo se transformar em várias formas diferentes. Naruto e Sasuke dão um golpe combinado em Kaguya, que seria finalizado por um golpe de Sakura, que veio de cima e acertou a cabeça dela. Assim, o time 7 tinha acabado de nocautear a deusa do chakra. E para ter certeza que nada disso aconteceria novamente, Naruto decidiu selar Kaguya e Zetsu Negro também. Assim, novamente Kaguya estava selada em um Shibaku Tensei. Então os inimigos, assim como a guerra, tinham acabado e eles tinham vencido. O problema é que eles estavam em uma outra dimensão sem saber como voltar. Quem traz eles de volta é Hagoromo, que está acompanhado de todos os bijus. E isso só foi possível porque Madara jogou fora as ferramentas de Hagoromo. E nelas havia chakra do próprio Hagoromo, liberando assim a sua personalidade, a sua vontade e o seu chakra. Madara não sabia disso, ele liberou as ferramentas involuntariamente. Isso foi suficiente para materializar Hagoromo. Muito semelhante com o que aconteceu no interior de Naruto quando ele encontrou os seus pais. Depois disso, Kakashi perde os seus Sharingans. Madara se despede de Hashirama e Naruto de seu pai. E agora os bijus estão livres. O Oito Caudas, por ter se tornado um amigo de Killer Bee, decide voltar com ele. E da mesma forma, Kurama decide voltar com Naruto. Agora, dentro de Naruto é basicamente um ponto de encontro dos bijus. E com a combinação do chakra de Naruto e Sasuke, eles conseguem desfazer o Tsukuyomi infinito. Só que Sasuke ainda tinha suas dúvidas e ele acreditava que o sistema ninja estava indo mal. E aí, Sasuke decide dominar o mundo, destruir todos os Kages e todos os bijus. Desse modo, ele acreditou que acabaria com toda a violência e todo o ódio do mundo. Parece que o Sasuke não viu o anime. E Sasuke prende todos os bijus no seu Shibaku Tensei, fazendo assim 9 luas com 9 selos de todos os bijus. E assim, ele seria o líder de um novo mundo shinobi. E é claro que Naruto não aceitou isso e os dois começaram a lutar. Uma luta impressionante com os dois usando o seu poder máximo. A Kyuubi materializada, os poderes de todos os bijus, Chidores e Susanos gigantescos. Foi uma batalha incrível até que o poder deles se chocou de uma determinada forma, até que uma matéria escura apareceu e consumiu o braço de ambos. E Naruto aqui diz para Sasuke que compartilha a mesma dor que ele. E então, pela primeira vez na vida, Sasuke aceita a derrota. E os dois se unem para desfazer o Tsukuyomi infinito. Passado algum tempo, Sasuke deveria ficar preso, mas pelo grande destaque de Naruto na Guerra Ninja, que foi praticamente o salvador do mundo, Naruto insistiu que Sasuke não ficasse preso. E Kakashi, como o novo Hokage de Konoha, permitiu que Sasuke vivesse livremente. Então Sasuke vai vagar pelo mundo para pagar pelos seus pecados. Sakura diz que quer ir com ele. Naruto devolve para ele a sua bandana e ele toca na testa de Sakura e vai embora. E depois dessa guerra, as pesquisas científicas deram um salto enorme e toda a tecnologia no mundo ninja evoluiu de uma forma assustadora. Não demorou muito para Naruto ser nomeado como Hokage de Konoha, se casar com Hinata e ter 2 filhos. Sasuke e Sakura também tiveram uma filha. E praticamente todos os alunos que nós acompanhávamos na série de Naruto Shippuden formaram casais e tiveram filhos. E agora, já que os ninjas eram baseados em missões e era assim que Konoha e as outras vilas geravam dinheiro, uma grande crise econômica caiu sobre a cabeça de todo mundo, gerando um estresse e acúmulo de trabalho para Naruto. Os ninjas se baseiam em guerra para ganhar dinheiro e para lutar. Em um mundo em paz, praticamente não há lugar para ninjas e muito menos são necessários os seus trabalhos. O nível de violência e conflitos diminuiu drasticamente. E com isso, o mundo ninja passou a ter um novo formato. Essa nova série com esses novos personagens nesse novo mundo se chama Boruto. E assim nós encerramos
a história de Naruto completa desde o início do mundo, chegando aos acontecimentos de Boruto.